Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio dessa semana vamos comentar sobre a série Ruptura, ou Severance no nome original, que é uma série original da Apple TV Plus. Aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes e todos os nossos episódios estão disponíveis para ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, no YouTube ou qualquer outro agregador de podcast que você utilize. E caso queira mandar um comentário, crítica ou sugestão, envie para o e-mail contato@nerddebate.com. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Fui pego de surpresa por essa série. E estamos aqui com Bruno Brunel, nosso filósofo. E aí, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui voltando no debate para dar as contribuições. Janúncio Neto, que não conseguiu terminar a série. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Marcelo Soares, o nosso podcaster do Whatever. Olá, meu nome é Marcelo S. Estou feliz de estar aqui conversando com meus amigos, fazendo macrodados e juntando informações. E não poder faltar João Leão. Eu indiquei a série pra você ver. Eu indiquei a série pra João antes de eu assistir. Olha só que risco. Eu não posso falar muito porque eu só conheço essa vida. Eu não conheço minha outra vida. O meu externo, pra mim, é desconhecido. Vamos lá ver aqui. Eu gosto sempre de dar uma olhada no que é que os atores já fizeram anteriormente, né? Porque muitos deles vocês já conhecem com certeza de algum lugar, vocês só não estão atentando, né, quem é quem, né? Eu sei. Não, tem um que trabalhou em Transformers. Que é o que também trabalhou em Batman, que é o Falcone. É, o John Turturro. John Turturro, ele já fez Transformers, já fez aí, como o Janúncio disse aí, o gangster Carmine Falcone no último filme do Batman, agora 2022. Ele fez o Grande Lebowski, né? Então, assim, ele é bem conhecido. Os Seis Ridículos, ele é bastante conhecido. Eu gosto muito dele. Né? Acho bem interessante os papéis que normalmente ele faz. Ele não faz qualquer coisa, tá? Ele não é um... Apesar dele estar em vários Transformers aí, mas ele não é de fazer qualquer coisa, de qualquer filme, não. Todo mundo tem que pagar a conta, né? Alguém tem que pagar a conta, né? Até o Anthony Hopkins foi que fez, né? Transformers também. Também. Foi. Até Sir Anthony Hopkins tem que pagar a conta, tem boleto para pagar. Imagina John Turturro. Christopher Walken também não precisa nem explicação, né, do que é que ele fez aí, então vamos pular ele, que ele é o mais experiente, eu acho, dessa lista toda. E a experiência tá na cara, né? Pois é. Literalmente. E eu fiquei surpreso da presença dele na série, porque assim, são atores de um calibre tão grande que ele apareceu do nada ali como um cara simples, tal, né, que você não esperava. Não esperava. Ainda mais ele sendo de outro departamento que a gente nem sabia que existia, né? E nem eles sabiam também da localização, né? Eles sabiam da existência, mas tem aquela treta interna de que depois a gente vai conversar. O ator que fez o cara que é desconfiado de tudo, o Dylan, que é o que é desconfiado de tudo, que não, eles vão atacar a gente e tal. Se vocês não lembram quem esse rapaz é, ele é aquele vendedor de rua que está no filme do Homem-Aranha, que ele pede pro Homem-Aranha dar um mortal pra trás. Lembra? Do segundo filme do Homem-Aranha. Não. Ele tá lá, ele é vendedor Isso explica porque ele tá fazendo esse sistema aí, rapaz. Ele é vendedor de rua, não tem muito dinheiro. Ele é aquele que o Homem-Aranha tá lá em cima de um prédio, ele fala, Homem-Aranha, dá um mortal pra trás aí ele dá um mortal, aí ele vai, yeah! Ele comemora lá. É um papel pequeno. É o que tá no Shang-Chi, não? Ah, não, é outro Shang-Chi. Não, eu tá sei que ele tem uma participação dele aqui em Shang-Chi, eu acho que é o mesmo personagem, inclusive. É porque eu sei que tem um filme que tá em Homem-Aranha e em Shang-Chi é o mesmo ator, assim, né? Os dois estão... Deve ser ele, eu imagino. No Homem-Aranha ele tá acreditado como vendedor de rua, e em Shang-Chi ele é acreditado como Cleve, o nome dele. Então eu não sei se deram o nome ao personagem, né? Ou se é outro personagem, mas eu acho que é o mesmo. Acho que é a mesma referência, é o mesmo personagem. Ele também tá em Succession, etc. Né?
O próprio Adam Scott, que eu acho que dali é o que eu mais assim, tenho uma certa afeição por ele, porque eu gosto muito dele quando ele fez Parks and Recreation, né? Que lá ele faz o papel de um ex-prefeito de uma cidade lá, que ele era muito novo quando foi eleito prefeito, parece que ele tinha 18, 20 anos, era um negócio assim, foi o prefeito mais novo da história dos Estados Unidos, e ele gastou todo o orçamento da prefeitura construindo uma parada de esqui no gelo, patinação no gelo, um negócio assim. Aí ele sofreu impeachment e caiu no ostracismo da política. Aí ele tá lá como um ex-político que tá trabalhando num negócio que ele nem queria. E ele também tá em Big Little Lies, a série também muito premiada. Ele já tinha Ele fez outras coisas, tá? Eu tô só resumindo assim as coisas que eu me lembro, que eu tô vendo aqui no IMDb, que ele participou. E é uma série muito premiada também, Big Little Lies. E agora ele volta aqui em Ruptura como Mark, né? Eu vou ser sincero, eu não lembro de nenhuma outra obra que a Brit Lauer, que é a atriz que faz a Halle, não lembro de nada. Eu até dei uma olhada aqui na lista, não me vem à memória absolutamente nada. Não sei, não que eu lembre algo que ela tenha feito, tá? Na lista aqui que eu vi, nada me chamou a atenção. O que faz o Milkshake, também dei uma olhada. De nome só tem o Hunters, aquela série da Amazon. E demais assim, ele é um ator muito novo. Eu tô vendo aqui que como ator ele começou em 2015. Aí fez uma coisa em 2015, 2018, 2019, 2020 e agora 2022, Ruptura. E eu acho que ele tá excelente também nesse papel. Patrícia Arquette é outra também que já fez Estigmata, Paranormal, Amor a Queima-Roupa, Boyhood, também aquele filme que demorou décadas. Patrícia Arquette é velha de guerra. Essa daí já é especialista. Inclusive ela deu uma entrevista para o Band News FM sobre o papel dela em Ruptura. Achei interessante a entrevista que ela deu. Ela falando como foi gravar essa série, que não foi fácil. Porque toda aquela estrutura labiríntica ali da empresa foi feita fisicamente e os atores se perdiam ali dentro, pra vocês terem ideia. E foi gravada durante... Tá, se eu me perdi ali, imagina os caras. Pois é, foi gravado durante a pandemia e eles, tipo, se sentiam num ambiente muito claustrofóbico, né? Muito fechado. Então, assim, eles já estavam saindo de uma pandemia, de um local de estar fechado em casa. Foi uma das primeiras gravações de muitos dos atores ali, depois de algum tempo, né? E eles tinham... Ela conta que ela tinha muito receio de falar próximo ou outro ator falando próximo dela. Ela tinha esse medo, sabe? Esse distanciamento e tal. Mas é isso, que a série quase toda é gravada interna, né? Num canto fechado. E mesmo assim, o que é externo é dentro daquelas casas lá. Pois é. No geral dos atores é basicamente esse. E eu gostei da atuação de todos, gosto como... a mulher também que faz a esposa morta do Mark também. Eu lembro dela em Agents of S.H.I.E.L.D. Lembra dela, Marcelo? Cara, eu não tô lembrado, não. Assim, o rosto é aquela história, o rosto não é meio estranho, mas lembrar do personagem eu não tô lembrado, não. Ela é a mãe da Tremor. A Quake. Caraca, é porque a mãe da Tremor, né? Ah, sim, a Lin Wan, um negócio assim. Que ela tem esses poderes. que ela é líder dos inumanos lá naquela galera que se isola e tal. Eu demorei a lembrar de onde ela vinha, mas rapidamente, quando bateu assim na minha cabeça, é ela, faz sentido. E pra mim, assim, eu vi gente comentando que Ruptura, né, é o novo Lost. É a nova série que é o novo Lost, que é das teorias, do pessoal semana a semana comentando. É uma série, primeira temporada pequena, 9 episódios, tranquilo de se assistir, né? Mas, assim, o mistério todo eu acho fenomenal. E as críticas, ainda tem essa questão, né? As críticas que são feitas. E a gente tem várias camadas de crítica. E cada um, no geral, pega algo diferente, né? A primeira crítica que eu peguei, a crítica básica, é essa questão da ruptura.
Porque muitas empresas pregam que o seu problema pessoal de casa você esquece fora da empresa. Você botou o pé dentro da empresa para trabalhar, você tem que esquecer do seu filho que está na escola, você tem que esquecer do seu marido, seus problemas. Esqueça. Mas, Luiz, isso não é só empresa, não. Isso é um mantra que é pregado para todo profissional. Que trabalho não deve se misturar com vida pessoal. Ou seja, problema de casa não vai para o trabalho, problema do trabalho não vai para casa. Isso é um mantra que não sei para os mais novos, mas eu, como já estou na velha guarda, né, já sou o decano do grupo, isso aí eu sempre ouvi isso. Eu lembro que meu primeiro dia de estágio, a minha recepção foi esse mantra sendo passado para mim. Eu lá no meu auge dos meus 18 anos bem vividos, ouvi isso e meio que carrego isso até hoje, tá? Então, isso aí é uma coisa que não é só posicionamento de algumas empresas, é posicionamento da vida profissional mesmo. Esse foi um ponto que eu. Foi o primeiro ponto que eu anotei aqui. Esse que você percebeu. E eu achei essa série assim um grande Black Mirror, tá? Eu fiquei assim, isso aqui, né? Tem muito cara de ser Black Mirror, porque é aquela questão, trazer uma tecnologia para um debate social, né? Um debate ali filosófico, etc. E eu gosto muito de Black Mirror, apesar de ter as últimas temporadas não serem tão bacanas, né? Aborda o quão danoso é esse mantra levado às últimas consequências, né? Sim. É o famoso tudo demais ofende, né? Sim. Isso já gera um outro dilema que é quem está dentro da empresa é um indivíduo ou não é? Aí é que tá, né? Porque a ideia que eu entendo desse mantra é que você deixa de ser um indivíduo para ser, um coletivo dentro da empresa, né? Você deixa de ser o eu para ser o nós. Só que o nós é a empresa. Exato. E aí, esse nós que é a empresa, qual é o objetivo da empresa? Oferir lucro. Então, a ideia é que você tem que realmente fazer parte do sistema e oferir lucro para aquele local onde você está inserido. Só que aí é a questão de você sabendo qual o seu trabalho como você disse aí, num coletivo maior, qual a sua função no coletivo maior, né? Aqui em Ruptura, eles nem sabem o que estão fazendo porque tem que fazer, né? Isso. E tem aquela questão da missão, a visão mas os manuais da empresa serem levados tão ao pé da letra e tão sério que viram uma religião, né? Mas entenda o seguinte, eles estão fazendo aquilo, por mais que você diga assim, eles não sabem eles não fazem parte do coletivo, fazem. Porque eles sabem que precisam fazer aquilo ali, aqueles dados chegaram para eles de alguma forma, eles precisam fazer independente se aquilo ali eles sabem quem é que vai estar recebendo aquele dado tratado. Eles não sabem, mas eles sabem que precisam retratar aquele dado para passar para alguém, para esse alguém continuar o trabalho. Então, assim, eles continuam fazendo parte do coletivo sem saber quem é o coletivo. Entendeu? A ideia é que o eu, como o Janúncio bem falou, não existe mais. Eu sou somente uma ferramenta dentro da grande máquina e essa grande máquina precisa que eu seja aquela engrenagem que funciona para que, no final, a máquina toda funcione. Eu achei isso interessante, porque tem alguns pensamentos corporativistas que utilizam justamente isso que o João está falando, que é basicamente assim, você não precisa saber o que está acontecendo na escala superior. Você só precisa saber o suficiente para desenvolver a sua atribuição. Então, quanto menos você souber do macro, mais eficiente vai ser o micro, porque não tem intervenção nenhuma, você não precisa perder tempo pensando se o trabalho está sendo bem feito, você só aplica e vai, sabe? Então, esse é uma das críticas, uma das maiores críticas corporativistas com relação ao trabalho dessa forma é com relação a isso. Você separa os grupos
faz com que não haja um diálogo entre eles. O diálogo tem que ser mínimo. Isso aí que eu achei interessante, inclusive até na questão do horário de entrada e saída do pessoal, que é separado para não dar tempo deles conversarem em si, essas questões do dia, já para montar esse modus operandi que o João está falando aí, que é tudo separado, que cada um produz o seu para um benefício maior, que é o benefício vai ser da corporação. Eu gostei que eles nem se dispõem a explicar o que é os dados que eles estão separando. Aquele negócio de sentir, sinta o dado, o número, aí você vai sentir um negócio estranho e você saberá o que fazer. Não sei se eles vão se preocupar em explicar isso depois, talvez sim, talvez não, mas assim, primeira temporada, nada sobre o que é aqueles dados e como eles sentem. E eu vou ser sincero, eu espero que não expliquem, que deixem realmente isso e na eu acho imaginação aqueles de cada dados um. em si, e aqueles dados em si, pelo que eu entendi, não significam nada, porque o interesse daquela empresa é vender a ruptura para o governo. Então, aquela galera que está ali, meramente, eles são cobaias desse sistema. Porque você vê que passa em um episódio lá, dizendo que a ruptura está sendo planejada para ser adotada pelo governo. Não havia pensado nisso, Janus. Então pode ser que seja só um Bubbles, Tecnobabble, que não seja nada. Exatamente. Um grande organismo, uma empresa, né, vamos dizer, como o João colocou, né, um grande organismo, uma fazenda de formiga, basicamente. Eu pensei por esse lado do Janus também. Tanto que a gente vê, não quero atropelar muito não, mas logo no final da série a gente vê a questão da Halle lá, né? Que é quando ela vai fazer a palestra lá e tal. O que está sendo vendido ali não é as atribuições deles, e sim entre aspas, a experiência mágica deles estarem ali. É basicamente o que o Facebook faz hoje. O que é que o Facebook comercializa? Nada. Ele comercializa a possibilidade de você tirar foto, de você mostrar para os outros que você está bem, mesmo quando 99% do tempo você está mal, mas o que importa é aquele 1% ali que está bem. E isso foi uma das coisas que eu percebi no final, que é justamente o que o Janus está falando. Uhum. E o Facebook, na verdade, ele vende para as empresas o seu comportamento. Exato, na verdade, exato. O Facebook é esse grande laboratório para as empresas entenderem quem é o público que consome. Exato. E lembrando que Janúncio não viu o final da série, né? Mas só. Eu não tô nem aí, pode spoiler à vontade. Já dei não vou perder meu sono por causa disso. Não, é spoiler livre. Mas assim, eu recomendo que Janúncio termine. Mas eu só vou dizer o que é aquilo ali, né? Uhum. A Halle, no final de tudo, ela é uma integrante lá da família eu sei que ela da empresa. Ela se voluntariou ali para fazer parte do teste. Isso aí eu já ela é uma das filhas. Ela é uma filha do cara, cara lá. Que é tão respeitada assim pela galera. É filha ou é neta? Neta. Ela é filha do atual. Do atual CEO. Do atual. Mas o fundador é o avô. Isso, exato. Então eu entendi certo, é isso mesmo. E ela se voluntariou para fazer aquilo ali e tudo estava sendo captado para que seja feita uma campanha de marketing da ruptura, né, daquela questão do interno e o externo, né, fazer uma campanha de marketing para vender aquele produto para ou o governo ou a sociedade no geral, né, para mostrar como é legal você separar como a interna tem uma vida legal, então eles só captam os melhores momentos, tanto é que o Miltic o tempo todo tá tirando foto, né? Era pra isso. Exato. Foi esse ponto que eu imaginei também. E aí... Pode falar, Jonas. Pode falar. Não, que o engraçado é que esse cara, né? O Milt, ele é aquele tipo do vilão que você não dá nada por ele, mas ele tá ali numa maquinação. E aquele sorriso dele é muito perturbador. Ninguém fica feliz daquele jeito. Ninguém fica feliz daquele jeito. Tanto é que quando ele fica sério, que é naquele momento lá que a galera vai para a sala de, vamos dizer assim, de reabilitação, né? Que tem que ficar lendo aquele texto. Ele muda completamente de fisionomia, né? Eu pensei isso também. A imagem que me passou, essa, entre aspas, felicidade dele, é que é uma tentativa de manipulação, sabe? Tipo, você dá um sorriso ali para derrubar a emoção do outro. E ele também é tipo aquele lance do cara, pegando, né? Que muita gente também, eu vi muita gente comparando com o mito da caverna, né? Que ele é meio que o cara que defende o sistema. Lá no começo vai mostrando que, porque ele sabe até o que o cara comia no café da manhã.
Então, ele é um entusiasta daquele sistema desde sempre. Não, cara, aquilo ali, pra mim, é aquele funcionário que é deslumbrado pela empresa, bicho. Porque Você tá assim, falando do John Turturro lá, o Irving? Não, Esse? o Mitch. O que eu tô falando é do cara das fotos. Ah, tá. Porque Não, ele porque sabe o até... Milkshake, ele não tem ruptura, ele não tem Ele interno não e tem externo. ruptura. Nem É. ele, nem a Nem a Patrícia doutora. Cat, tá? Aham. E nem o outro lá que morre também, O chefe de segurança, Isso, o chefe de segurança. Mr. Grainer. Isso. Aham. Porque o John Turturro aí no que o João tá falando é o cara que foi doutrinado a pegar aquilo ali, né? Porque o externo dele... É como eu tô dizendo, é o deslumbrado. É aquele bicho Aham. que vive matando e morrendo pela empresa e um belo dia, quando ele chegar no trabalho, vai ter lá uma mensagem pra ele ir no RH buscar a cartinha azul. Eu imaginei exatamente O isso famoso também. cheque azul, né? Inclusive, eu anotei aqui que no segundo episódio, ele quando ele tá falando naquela reunião de trabalho lá, né? E que ele é aquele colega de trabalho que quer saber mais que todo mundo, né? E fica falando, eu amo a empresa e tal. Aí ele fala exatamente o seguinte: o cara lá pergunta, né? Quais os mandamentos que ele gostou, que ele falou que sabia todos os mandamentos, e aí ele se perde na hora da resposta, né? Ele fica, eu gosto de todos igualmente. Mas pra mim o melhor é o que fala sobre alegria. Então você vê que ele é aquele colega de trabalho puxa-saco mesmo. Como o João tá falando. E ele não é o puxa-saco da pessoa, ele é o puxa-saco do sistema, né? Exato. Assim, Da ele corporação. Não... Da corporação. Exatamente. Existe uma empresa de refrigerantes que é muito grande, multinacional, que eles fazem um processo com a equipe. Todo dia de manhã existe o café da manhã com a equipe, certo? E aí os gerentes ficam entoando mantras mesmo, da equipe lá. Aí no final, aí eles chegam e fazem 1, 2, 3, é o nome da empresa, que é para eles saírem e tal, para vender, para fazer as suas coisas, né? Normalmente isso é para os vendedores. Agora, assim, cara, vou ser sincero, eu estava esperando de verdade uma coisa feito isso lá naquela série, porque, cara, era muito absurdo o que eu tava vendo ali. Não, João, tem uma das coisas também da série que é aquela questão das premiações, né? Existe uma... Tem muitas empresas que tem isso, né? Mas existe uma empresa de telecomunicações, né? Telemarketing, que tem esta parada. Se você ficar direto conectado no sistema, ele vai gerando uma pontuação lá que você pode trocar por aquelas merdinhas que ele mostra na série. Uma garrafa d'água, um PIN da empresa, um porta-crachá, aquelas besteirolas ali que o bicho Maluco. se orgulha de ter um monte, né? Existe uma empresa de tecnologia que tem eu acho que o que mais vai ter é empresas que fazem esse tipo de coisa. Né? A gente Só tem não que, teve o tradicional retrato do funcionário do mês, né? Que é clássico do McDonald's. Né? Mas tem as mas premiações, né? Cada premiação que dá ali. E tem um lance que o Mark olha. tem aquele lance da foto dele, né? Que ninguém sabe, assim, pelo menos até onde eu vi, né? Disse, e aquela ali, que ela pergunta, né? A Helen, né? Pergunta, e aquele, o cubo holográfico lá com o rosto dele? Aí o cara lá não soube responder o que era. Não, ele simplesmente ganhou. Mas não se sabe por que ele ganhou. Mas o funcionário do mês você tem com as caricaturas. Uhum. Porque aquilo ali é para o melhor, entendeu? O melhor é que recebe a caricatura. Uhum. Que aí o cara mostra lá, mostrando que ele foi várias biscoito, vezes o funcionário do mês. É o biscoito, assim, você faz o cara trabalhar 10 vezes mais sem dar nada e dá só a falsa sensação de recompensa. É o que a gente tem com videogames, por exemplo. Eu enquanto viciado em videogames, eu tenho que ser coerente. Viste na carapuça, né? Exato. Então a sensação que a gente tem com videogames é que quando a gente consegue passar da fase ali e tal, que a gente tá tendo uma recompensa, mas se você para e pensa, qual é a recompensa? Nenhuma, não existe recompensa. É a gamificação, né? A gamificação. É o sentimento de satisfação, né? Que, exato. Tipo, por exemplo, o Dark Souls trabalha muito com isso, né? Que é o sistema de trabalho e recompensa, né?
Até eu estava até vendo que em roteiro para cinema tem muito disso. Né? Aquele lance, tipo, você cria um contexto, né, de uma história e você tem que ter a recompensa. Que no caso, o herói tem que chegar naquele objetivo. Se ele não chegar naquele objetivo, é o anticlímax, né? Então, assim, uma coisa que eu vi também algumas pessoas já fazendo alguma analogia é, por exemplo, a Ellie. Tem um momento lá que os caras pegaram um frame, né? Que propositalmente ela aparece no mural e do lado dela fica o nome Hell. Né? Porque fica fazendo uma analogia na Ellie a Hell. Essa eu não reparei, não. Confesso que passo batido. Os caras também não. Eu adoro pegar esses gostei da pontos assim, mas observação. esse passou batido pra mim. Uma parada que, já que a gente tá falando dessas questões, uma parada que eu percebi também, que vocês devem ter percebido, é usar adereços, né? Que sempre que a cena foca as cenas, né? Foca com muito quando o Mark vai entrar, ele sempre troca o relógio, a bota, sabe? Então, pra entrar naquela etiqueta, aquela vestimenta. Não, ali é o dress code da empresa. Exato, porque você veja o seguinte, se você prestar atenção, o relógio que ele usa é o mesmo relógio que os outros dois usam. Uhum. E tem que ser tudo igualzinho. É questão robótica, né? Robótica mesmo. Eu achei isso aí uma crítica velada bem pesada. Uhum. Que também é aquele conceito de padronização do indivíduo, né? Você tira a individualidade e coloca todo mundo, né? É o efeito colônia. No mesmo pacote. É o que a gente chama de Hive, né? O efeito Hive lá, o colônia, né, pessoal? Exatamente. Que é o lance lá como eu tinha dito, né? Que é uma grande fazenda de formiga, né? Isso, exatamente isso. Não, e o legal é que você vai vendo que tem sutilmente tem todo um diálogo ali entre, por exemplo, do Christopher Walken com o John Turturro, né? Porque o John Turturro, ele tem uma versão lá do livro lá do criador da empresa, mas aí o Christopher Walken diz, não, mas essa é uma versão atualizada. Eu prefiro o texto original, porque foi o que saiu do punho do criador, né? Parece até a Bíblia, né? A tradução original da Bíblia, não sei o quê. E o que são aquelas cabrinhas? O que são as cabritinhas? Lembrando que tem um cabrito, um cara com a cabeça de cabrito lá naquela pintura lá, né? Isso. E no final existe uma pessoa que usa uma máscara de cabrito também. Isso, que é justamente na festa... referenciando o quadro, né? Porque lembra que... Isso. Na festa da casa lá do Bacana lá, que eu esqueci o nome, do fundador, aparece uma galera lá dançando, né? E tem um que tá com a cabeça de bode e eu acho que tem também de ovelha, viu? É que é referência ao quadro mesmo, que já nos falou, né? Que inclusive você vê ali que são as representações dos tais 4 humores, né? Que ele dita que é o que ele conseguiu controlar na vida dele e ele quer expandir aquilo ali que é o conceito da ruptura, né? Mas eu acho que aí... Diga aí, Marcelo. Não, só dizer que eu acho que isso aí já entra naquilo que o Luiz até falou no início, que o pessoal falando que o novo é como o Lost e tal, porque é muito realmente a lógica meio Lost de criar coisas que provavelmente não tem resposta, né? O Lost tinha a Dharma, quando ele criou a Dharma Iniciativa, aí tinha um monte de estação com um monte de coisa, eles faziam um monte de coisa que nunca nem foi explicado direito tudo que eles faziam, né? E por que eles faziam tudo, né? E aí eu acho isso é o que a gente falou, até falaram aqui, né? Tipo, se não der explicação é melhor ainda, né? Porque, tipo, é o absurdo da coisa, né? Você tá num cenário tão absurdo e como eles não têm uma vida anterior, então eles meio que só têm algumas noções das coisas, então para eles aquilo ali é uma coisa maravilhosa, totalmente diferente, né? E isso é uma das coisas que eu acho interessante da série, apesar que chegou um momento da série que eu comecei a ficar um pouco incomodado, que só tinha isso, basicamente, assim, era toda hora um negócio absurdo, mas não tinha... Eu confesso que eu senti a mesma sensação. Eu comecei assistindo a série assim, eu achei o início um pouco chatinho, aí foi ficando interessante, aí depois que eu achei muito interessante entre o quinto e o sexto episódio, mais ou menos, achei muito interessante, depois deu uma mornada de novo. Uma coisa que me lembrou muito Pode falar. Essa série foi que, assim, pela estética, pela abordagem, ele me lembrou muito Gattaca. Não sei se vocês já assistiram Gattaca. Gattaca, sim. Entendeu? Então, assim, todo com o e Jude Law.
Jude Law e não é aquele Ethan que Ethan tá Hawke. tendo esse cavalo na Cavaleiro da Exatamente. Lua? Ethan Hawke. Exatamente. Ethan Hawke, Ethan isso. Hawke. Que ele é o protagonista. Então, assim, sendo que são pegadas completamente diferentes, mas que usam essa linguagem corporativista, né? E distópica, para realmente mostrar os padrões que a sociedade tende a assumir nesses cenários distópicos, né? Tem uma coisa que eu achei bastante interessante, é porque eles colocam de início, né, que a sua ruptura, né, seu interno, ele seria totalmente diferente do externo, Sim. né? Só que a gente vai percebendo que o interno começa a pegar coisas do externo e o externo do interno e vice-versa, né, no caso assim. Então, assim, por que que a Halle tava tão... o interno dela tava tão reativo de não querer ficar ali de jeito nenhum? Porque ela é uma mimada. É uma menina criada a leite com pera e ovo maltino, mimada. Provavelmente nunca trabalhou na vida nem nada do tipo. Não devia seguir muitas ordens, afinal ela é filha do atual dono da empresa, etc. E ela se propôs a fazer aquilo ali e você vê pela forma com que ela trata a interna dela, né? Não, eu sou uma pessoa aqui fora e você aí não é nada, você nem gente é. Entendeu? Então, o subconsciente da interna começou a reagir daquela forma pesada, até tentar se matar, entendeu? Que foi, eu achei pesadíssimo. Todas aquelas cenas dela tentando se matar, ameaçando cortar os próprios dedos, achei a atriz deu show de bola. Eu gostei também. Nessas cenas. Gostei da interpretação e da crítica em si com relação a isso. Porque quando ela chega nesse ponto, esse episódio aí, que ela chega nesse ponto, assim, ela dá claros e fortes sinais disso aí que você está falando, e também do que a gente vê na vida real, com estresse de trabalho, cobrança excessiva e exatamente. vai, sabe? O episódio todinho ela você vai sentindo mesmo, né? O peso que ela tá sentindo daquilo ali, da repetição, né? Do dia a dia e tal. Exato. E a cobrança, cima o tempo que todo. Ela não se adapta ao rispidez. sistema, né? Literalmente ela não se adapta ao sistema, né? É como se fosse aquela coisa mesmo de um órgão transplantado que está sendo rejeitado pelo organismo, né? Sendo que no caso ela só começou a gostar mais ou menos da parada quando ela tem no final eles começam a se reunir com a ideia de fazer aquele golpe final, né? Eles planejam lá o ataque final. Tirando isso, até então ela tava meio que fazendo a contragosto, porque não tinha jeito, né? A externa não queria se demitir. Ganhou um objetivo, né? Quando você tem um objetivo, né? Pra ela não tinha objetivo estar ali, né? Pra ela era só tá fazendo um negócio que ela não queria, sendo repetitivo, sem propósito, porque ela não sabia pra que tava fazendo aquilo. Exato. É o propósito, exatamente isso. Eu olhei por esses olhos também. Pois é, o subconsciente do Irving, né, mostra que lá fora o pai dele era do exército, ele era do exército, homossexual, pelo menos o interno, né, a gente não sabe o externo, mas provavelmente sim, provavelmente isso foi um reflexo do externo, né, que refletiu no interno, né, que ele começou a gostar lá do cara do outro setor, etc. E essa parada toda de seguir os manuais e as regras, a missão, a visão. Ele é muito babão do livro das regras que fica lá na parede. Daí, essa questão do livro, fiz várias anotações aqui, porque aí acaba puxando sardinha pra minha formação, sabe? Eu achei, assim, pesadíssimo a crítica em cima disso. Mas, voltando para essa questão que você estava falando da influência, tem em um dos episódios, eu não lembro quem que fala, que diz justamente isso, que o pessoal acha que o interno não tem nada a ver com o externo, mas que influencia tudo. Aí alguém comenta lá, acho que é sobre o Mark, se eu não me engano, que é os gostos dele por música, as piadas que ele faz, o que o interno faz, é as mesmas que o externo gosta. Então, o humor que ele utiliza é o mesmo, essa questão todo dia. Então, acho que deve ter sido o Pete, não, que citou. Não lembro, eu não lembro quem foi. Eu sei que fica claro ali que tem sim influência o externo do interno, né? Então tem influência pesada ali. Alguém deixa claro que eu não. Como esse ponto foi um que eu não anotei, eu lembrei aqui de cabeça.
Aí eu não vou saber lembrar exatamente. Depois eu vou listar os mistérios que ficaram pendentes, tá? Mas por enquanto eu tô só fazendo o comparativo do interno e do externo. Uhum. O próprio Christopher Walken, o personagem dele, o Burt, né? Também tem isso. Lá fora ele namorava um homem. Lá dentro também ele se apaixona pelo Irving. O Mark ele tem uma certa parada com a ex-mulher dele, que ele não sabe o que é, mas ele tem uma questão com aquela terapeuta lá, Miss Casey, né? E a Miss Casey teve uma parada com aquele grupo dele de amigos também, porque ela ainda é um dos mistérios da série, ninguém sabe que parada é essa da... Ela morreu, não morreu, o que foi que aconteceu lá fora, né? Supostamente dizem que ela morreu do lado de fora, né? Morrer, Então... exatamente, porque ela pode ser uma pessoa que foi, entre aspas, colocada como morta para o externo, né? Para a sociedade fora da empresa, mas mantida sempre na ruptura. Tanto é que o Mark entrou na empresa para fazer a ruptura, para esquecer da mulher no trabalho, pelo menos, né? Que ele não conseguia mais dar aulas pensando nela. Mesmo se você for pegar a psicóloga, é como se fosse a ruptura reversa. Tipo, não é alguém que está de fora que entra para esquecer a vida lá de fora. É uma pessoa que está o tempo todo dentro do sistema e pensa que em algum momento sai. A Casey é a asiática, né? Isso, a psicóloga. Inclusive, eles mandam ela, quando demitem ela, eles mandam ela pro andar do tratamento e tal. É como se ela tivesse colocado em êxtase, assim, certo? Né? Como, tipo, ela não deve ter uma vida fora, é como se ela fosse dormir, né? Ou talvez um reset, né, também. Alguma coisa nesse sentido. Eu percebi umas coisas, não sei se vocês viram, ela é a ex-esposa do Mark fora, né? Isso. Teoricamente morreu. A impressão que eu tive é que, a mesma que Janus falou, aparentemente deram como morta e me parece que ela não está morta. Tanto que quando ela vai no final ali, né, que ela é demitida, né? Ele sai depois no final lá falando, olha, ela não está morta. É a última cena da série, né? Que ele tá falando para o outro cara lá, que eu não lembro o nome dele agora, que acho que é o Kevin, agora eu não lembro. É o cunhado dele. Não, é o outro lá, é um outro lá. Que ele fala, ela não está morta. Ah, não, é o cunhado, é isso mesmo, é o cunhado, é verdade. Então quando ele grita pra irmã, né? Pra Devon, né? Que é a irmã dele, né? Isso. Quando ele grita pra ela, que é quando ele vê a foto e tal. Que é assim, quando a gente for falar do último episódio, falar sobre isso. É um nível de intenção muito bem feito, né? Mas tem um negócio desse do consciente e do inconsciente, né, que o Luiz está falando que é interessante do Mark, é que na primeira sessão de terapia dele com a esposa, sem saber que é a esposa, ela dá um barro lá para ele moldar, ele molda exatamente a árvore, que foi a árvore onde ela bateu com o carro, né, e morreu, né? Exato. Que depois, no episódio mais à frente, eles mostram ele indo até o local do acidente e tem uma árvore, né, e é tipo, aí eu fez a conexão, pô, tá vendo, o inconsciente, né, trazendo a consciência. Tu reparou também uma coisa, Marcelo, nessa cena? Essa mesma cena que você tá falando. É a mesma cena. Você lembra que, no caso lá, a chefe do Mark, né? A Patrícia Arquette. Corbel. Corbel. Ela vai na casa do Mark e rouba uma vela da caixa de artesanato que a esposa do Mark fazia. Que inclusive tem aroma de acho que é camomila, uma coisa assim. Tem um aroma. Que é o que usa na sala, né? Exatamente, ela vai começar. E você lembra que o olfato é um dos que tem mais relação com a memória. Eu acho que esse é um dos mistérios da série. É o seguinte: a Cobel tem uma parada que ela tem tipo uma devoção religiosa na empresa dela. Ela tem um altar na casa dela pra empresa, né? E ela tem uma parada com um bebê dela que aparentemente morreu, né? E talvez uma das promessas da empresa seria, não sei, clonar ou ressuscitar a filha. Não entendi muito bem com aquela parada ali, né? E a Mr. Cobel tá fazendo os testes, sim, com o Mark e com a Miss Casey. Justamente essa questão que já nos falou. Pra que ela vai roubar uma vela pra colocar na sala pra ela receber o Mark? Porque ela manda o Mark várias vezes lá, né? Ela manda, vai lá outra sessão, vai lá outra sessão. Inclusive, e ela tá querendo testar alguma coisa ali. Na última sessão que ela mandou, inclusive, né? Eles começam, quando ela é demitida, né?
psicóloga e o Mark conversando, ah, por que você foi demitido e tal. E ele meio que tá um movimento, aí ela pega, corta, vai ler o texto, né? O seu exterior é assim, sabe? Aí ele recua. Quando ele recua, de continuar tentando se aproximarem, né, um ao outro, a Cobel bota uma cara de tristeza, assim. Tipo, é como se ela quisesse que eles se lembrassem, né? De quem são, assim. Então fica essa dubiedade da personagem interessante, porque ela tem uma devoção muito grande daquela tecnologia, aquilo ali, mas ao mesmo tempo fica parecendo que ela quer que eles lembrem. Mas por que ela quer que eles lembrem? Provavelmente pode ser A isso daí. impressão Tipo, que me passou... E ela passou Marcelo. exatamente o que João falou sobre o Irving, né? Que é ela que foi demitida e era a pessoa que fazia a reverência à empresa como se fosse uma religião. Ela que se decepciona, fica puta, quebra tudo, né? E mesmo assim, ela no final ainda vai tentar ajudar a empresa, né? Pra segurar a rédea. A impressão que eu tive no caso dela, não sei se vocês também tiveram, principalmente essa questão pegando de novo o exemplo da vela, é como me passou, como se ela tivesse assim, querendo levar a ruptura aos limites, tipo aquele teste de tensão. Vamos meio que criar uma maneira que esse sistema possa dar errado, porque se der errado a gente sabe por que deu. Né? Porque até agora eles não sabem porque o Pete, né, que é o amigo do Mark, tinha se libertado, né? Uhum. Depois ela descobre que era uma ex-funcionária da empresa que conseguiu fazer um processo reverso da ruptura, mas o Pete... Aí é outro mistério, né? Porque parece que não funcionou direito no Pete e a ex-funcionária fala pro Mark que, na verdade, ele não estava seguindo os remédios que ela tinha prescrito. Que ele não estava seguindo o tratamento como estava prescrito, né? Então a gente não sabe ainda se é um processo falho ou se é um processo que... O cara não soube fazer. Foi erro do cara. A gente não sabe ainda essa questão, né? Que inclusive é a mesma pessoa que colocou o implante no Mark, né? Ela diz, né? Isso. Que ela faz vamos dizer, esse teste de tensão para levar a ruptura ao limite, né? Para saber se tem falha no sistema. Eu acho ainda o momento mais tenso, tirando o tentativa de suicídio da Halle, é aquela parada 1984, de uma salinha escura com o texto, e a pessoa tem que repetir aquela parada 1 milhão de vezes, até o Miltic sentir... Aquilo ali é pau. E eu achei foda também. Aquilo ali é mesmerismo, né? O nome do negócio, né? Tem um procedimento. Não sei se o João deve conhecer, já que ele se posicionou, mas não sei se o restante conhece. Aquilo ali é utilizado, o mesmerismo é uma técnica de uma espécie de lavagem cerebral através de mantras. Então, tipo, você geralmente bota o pessoal em um ambiente escuro, com muitas luzes. Como é o termo? Agora não lembro se é estroboscópio, eu não lembro exatamente. É a luz que fica piscando. Isso, a luz piscando. Luz piscando, exatamente. Que tinha muito em discoteca. Discoteca Exato. é tal, viu? Então, velho. Isso mais induz. velho que eu pensava. Isso induz uma espécie de. Caramba, tô com Alzheimer. Induz tipo assim, uma espécie de. Porra, como se fosse uma hipnose. Transe mesmo, pô. Isso, transe, pronto, exato. Era esse em 1984 é a parada que usam pra quebrar o bicho lá. Tinha que dizer que tinha tantos dedos na mão, mas na verdade, até ele realmente acreditar que tinha aquela quantidade de dedos, né? E sofrer a lavagem cerebral. Eu não fui muito atrás, mas assim, há alguns relatos de que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas usavam para tentar manipular a mente da galera e tal. Tentativa de teste, tentativa de acerto e erro com teste de propaganda, sabe? Propaganda nazista. Então, há alguns relatos que eles tentavam fazer isso. Levavam o pessoal para dentro de sala para manipular o pensamento deles, e aí era uma das técnicas, era o mesmerismo. Aquilo ali eu achei tenso demais, bicho. Muito tenso. Foi um dos que eu fiquei muito chocado com o que eles estavam fazendo ali, foi aquilo ali. E aquela sala que ele vai, que ela foi, né? Na verdade, alguns vão, mas a gente só vê a Halle, o que é que ela fez, né? Lá dentro. E não é a mesma que a do Miss Casey vai no final, e não é a mesma que o Irving tá pintando. A que o Irving tá pintando é a que a Miss Casey foi no final,
E a gente não entende ainda. É um dos mistérios. Vamos entrar nessa linha dos mistérios Agora da vamos série? lá. Eu acho que naquela sala lá, É que tem 3 salas o Mark, diferentes, né? Tem 3 salas Mark ali. foi. Mark foi naquela sala lá do Uhum. bem-estar, eu acho, que eles apelidam, sei lá. É. Tem um Tem apelidozinho pra ela. a sala do bem-estar, tem a sala do descanso e tem uma outra lá que eu não lembro o nome agora. São 3. a do- Que é do essa do bem-estar, elevador, da luz vermelha. É, a do Pronto. bem-estar é é da terapeuta, a do descanso é essa do mesmo aí, de ficar falando a mesma coisa, né? Pronto. Até acreditar, e aí tem essa outra sala que é, que é o elevador que leva até o andar de tratamento. Isso, o que exato. a Era esse que eu psicóloga tava vai tentando lembrar. definir. Que é esse que o Irving fica pintando Isso. incessantemente lá fora. E o interno fica vendo a tinta preta, né? Que ele não sabe também o que é. Que tá influenciando o interno. Isso, é como se ele Então, tivesse passado por esse processo, eu acho, né? Só que o Irving também tem essa parada. Ele tem uma lista com o nome dos funcionários, o endereço deles, um mapa marcando onde aquela galera foi. Ele tem o nome de quem sofreu a ruptura ou não. Então tem esse mistério, né? Quantas vezes o Irving passou por essa parada, né? Tem essa questão. A impressão que eu tenho com esse ponto que tu tá tocando é que é o seguinte: em determinados momentos, o interno do Irving ele vê aquela tinta lá preta, que é a tinta a óleo que ele pinta. A impressão que eu tive é como se. Primeiro, eu achei que era um processo de sono. Ele estava com sono porque a vida dele era muito badalada fora. Então, que algum personagem fala isso. Ah, É porque ele externo. sofre PTSD, ele sofre um transtorno pós-traumático ali da guerra, provavelmente. né? Então, aí algum interno lá diz que o externo do Irving é muito baladeiro, é muito festivo, e é por isso que ele fica com sono no trabalho. Só que a primeira impressão que eu tive foi relacionada ao sono mesmo. Só que aí depois eu comecei a pensar numa espécie de interferência do pensamento do externo para o interno. Porque em determinados momentos ele começa a ver a tinta caindo ali e tal. No início que eu não sabia o que era, depois eu vi que ele pintava a óleo, e é a mesma coisa que o interno dele enxerga. Então, assim, já que a gente tocou nesse ponto aí, eu achei essa possibilidade, né, de uma interferência, de alguma forma, acontece alguma coisa ali, que o externo do Irving, algumas lembranças do externo dele conseguem passar para o interno. Esse é um dos mistérios, né? A parada da lista do Irving, como é que ele teve acesso àquilo ali, quantas vezes ele já sofreu talvez um reset, né? Resetou o interno dele. A gente sabe que ele já é o funcionário mais antigo ali, né? Pelo menos do pessoal ali daquele setor específico. Uma coisa que eu gostei muito é como um livro merda de autoajuda influenciou totalmente a galera lá dentro. Isso eu achei bem engraçado, né? Porque pra gente aqui fora é um negócio bem besta, né? Uhum. Mas pra eles lá dentro foi Mas você entendeu o efeito disso, né? É porque os caras não tinham um filtro anterior. Sim. Você vê o Mark do lado de fora, ele era totalmente... E você vê para aquele jantar sem comida, como ele era totalmente descrente com aquela turma ali, né? A galera fazer um encontro, chamar de jantar e não tem comida, né? Só para eles ficarem... Ele fala isso. É quase uns veganos radicais essa galera ali. Eu enxerguei outra questão. Eu enxerguei, tipo assim, me parece algo como se houvesse uma pobreza mundial com relação à comida, né? Tanto que quando a irmã do Mark vai ter o bebê lá, né? Uma das primeiras coisas que ela reclama é sobre a vizinha dela que é rica, e aí ela tem o lugar lá pra parir muito melhor que o dela. Então, Sim. Que era a mulher do senador. Exato. Então, assim, há uma crítica pesada com relação a... Não sei se isso vai ser abordado mais pra frente. Há uma espécie de desabastecimento de comida, alguma coisa do porque a tipo. gente não tem muita informação de como é o mundo lá fora, né? Isso aí eu não entendi, não. Eu entendi que a galera ali era meio hipster, hippie, com essas ideias muito exageradas sobre alguma coisa, né? E eles faziam aqueles encontros tipo, vamos aplaudir o sol, vamos nos alimentar de fotossíntese, e o deles ali era, vamos nos encontrar para jantar sem comida. Era assim que eu interpretei. Voltando à questão do livro de autoajuda, eles estavam, assim, qual era basicamente a grande norma de vida que eles tinham lá, era os ensinamentos do CEO, né? Então, qualquer fonte de conhecimento fora daquilo ali
era uma grande novidade. Isso aí eu achei, assim, uma crítica pesadíssima mesmo, porque uma das maiores críticas que se tem com relação aos pensamentos fundamentalistas, que é o que a série passa com relação à empresa lá também, é justamente isso, é você não ter e não poder ter nenhum tipo de absorção de conhecimento que não seja aquela. Sabe? E aí isso aí a gente vê em filosofia e principalmente em religiões. E aí onde eu acho que, já que a gente chegou nesse ponto do livro, é onde eu acho que tem uma das maiores críticas com relação à religiosidade ali em si. Porque diversas frases que o Mark C cita ali, que está passando no que tem no livro, que ele vai lendo no episódio 5, esse aqui eu anotei, são frases muito similares ao que tem na Bíblia, por exemplo. Que fala, tipo assim, o conhecimento ele está aqui, não precisa ser buscado externo. Então, tudo que você precisa saber do mundo e da vida está aqui. Qualquer conhecimento que venha de fora, ele é impuro, ele é incerto, ele é feito por homens que não têm conhecimento, e por aí vai, sabe? Então, é a demonização do conhecimento. Isso a gente vê não só no cristianismo, mas a maioria das religiões fazem isso. E aí, como Luiz bem colocou, há uma criação de um culto religioso em torno da empresa, né? Em torno da corporação. E aí eu acho que quando eles encontram o livro ali, eu achei essa cena muito, muito engraçada, fiquei rindo sozinho. Eles encontram o livro e fica todo mundo assustado com o livro. Pô, o que é que você tá fazendo daqui, cara? Você não pode. O que é isso aqui? Não toque, sabe? Não pode tocar, não pode olhar. Chama o supervisor para recolher esse negócio aqui, porque isso é um livro. Bruno, eu acho que não só religião, eu acho que qualquer governo autoritário, né? Também. Ditatorial exato. Tem isso. Exato. Se você lembrar, o nazismo queimou livros. Tem exato. Grandes eventos de queima de livros. A época que a gente passou uma ditadura aqui no Brasil, as obras eram censuradas, né? Sim. Se você lembrar, Tieta foi censurada porque Tieta é uma grande crítica política. Rock Solteiro também teve. A primeira versão foi proibida, né? Aquela novela da Globo. Não, mas eu tô falando Tieta, o livro, tá? Não tô falando. Sim, eu sei do livro. Eu sei do livro, porque eu me lembrei que. Foi censurado. Então, assim, a meu ver, é muito mais do que meramente um controle quase que religioso. Eu acho que é um controle realmente intelectual que a gente volta para aquela máxima lá, né? Você não é um indivíduo, você é o coletivo. Por mais que você não saiba quem é o coletivo, mas você é uma engrenagem. E se você é uma engrenagem, você é um mecanismo, e o mecanismo não precisa de conhecimento além do necessário para executar sua função. Mas em cima disso que tu falou, o interessante da série é que é o seguinte, tem toda essa questão aí mas ele faz uso, a implementação que é abordada pela série, que ele coloca, é justamente os caras usam de uma roupagem quase religiosa para implementar um conceito de controle, né? Porque a experiência do cara que venceu, o cara que fundou a empresa, o cara que fez isso, então, a palavra dele é a que vale. Galera, muito isso, vamos lá, a gente está vivendo isso hoje com um multibilionário aí da tecnologia que tem fãs, tem seguidores que são fãs dele, entendeu? O cara fala bobagem no Twitter, o Twitter bloqueia, ele vai comprar, a galera, esse cara agora é o punk que vai... Vamos pegar um exemplo aqui no Brasil então, mesmo, assim, não sei se você lembra, do coach que botou um monte de gente em perigo, porque botou a galera para subir uma montanha sem levar nenhuma consideração de segurança dos bombeiros. Tipo, quem recorrer à ajuda de bombeiro é porque é um fraco. E botou um monte de gente lá para correr risco. Isso que João tá falando, eu concordo plenamente. Eu fiz assim, só a comparação com a questão da religião em si, porque na série eles enfatizam pesado que há necessidade de ler apenas aquele livro, que é o livro do manual. E aí o que acontece?
até uma frase que agora eu não lembro se é Mark ou se é o Dial, Kyle, eu esqueci o nome dele, o outro lá, o gordinho lá, eu esqueci o nome dele. Isso, Dylan, isso, pronto. Então, quando ele vai falar sobre o livro, ele, inclusive, quando ele faz a citação, é muito parecido com citações bíblicas. Ele fala, ó, capítulo tal, página tal. Isso. Tá? Aí, por isso que eu fiz essa correlação com Cara, relação à religião em si. agora, Mas eu concordo contigo. me Isso perdoe, não me se perdoe prende o à religião. comentário. Oi? Me perdoe ao comentário dessa história do capítulo tal, página tal. Eu tive um professor, certo? Não posso falar disciplina porque é fácil de descobrir quem é a pessoa, mas tudo dele era segundo fulaninho de tal, em seu livro tal, na página tal, parágrafo tal, ele diz essa coisa assim, meu amigo, Já tive professor assim também. medonho. Era medonho. Pronto, eu anotei aqui. Ele fala da seguinte forma: ele fala passagem 31, página 110. Então, é por isso que eu fiz essa correlação. Mas eu concordo contigo que isso não se prende exclusivamente à religião. Não é presa à religião. Só que a sensação que eu tive é que a série ela tenta deixar isso mais preso à religião em si, por causa até da como é o nome da mulher lá? A Cobol, né? Que ela monta o culto lá em torno. Claro que também a gente pode fazer a comparação que esse culto não é só preso a religiões, quando a gente pega ditaduras, né? Pessoal que construiu estátuas para os ditadores e tal. Mas a série, ela me parece querer tentar criar uma crítica mais em torno disso. Dessa religiosidade corporativista, digamos assim. Eu acho que inclusive o que pegou a série de início, assim, né, que chamou a atenção de muita gente, inclusive também me chamou bastante atenção quando eu vi o trailer que eu fui ver, era exatamente essa crítica às empresas, à corporatividade atual. E como, assim, aí isso mesmo, não necessariamente agora, mas tipo, o próprio Google, né, quando o Google começou a crescer, que tipo, o Google é uma empresa que tem uma estrutura de empresa diferente, você pode andar de patinete, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você está numa família, uma família muito alegre, muito animada, junto, todo mundo junto, tipo, então, isso foi o que me chamou muita atenção no início da série, que eu disse, pô, é uma boa crítica a isso, e quando eles começaram a inserir elementos que tinha esses elementos, tipo, muito Império Romano, soviético, nazístico, exatamente essas coisas que você falou das ditaduras, enfim, dos fascismos, enfim, que é exatamente esses elementos super estátuas gigantes, a história da família, você idolatrar o legado, Isso. aí o cara tem uma casa específica onde o cara morou, onde o cara criou, o fundador, nessa ideia do fundador. E toda a história Isso, por trás da fundação da empresa é algo meio místico, né? Isso, Também né? os descendentes, quem assumiu a empresa depois. E aí você vê que Verdade. isso também como o cara, alguém falou aqui, acho que foi o Bruno, não lembro, falando da questão de aferir lucro, né? A empresa tem a ideia de aferir lucro e tal. Você vê no último João. episódio, quando aparece o Egan, né? O pai da Helen, então a gente descobre tudo e tal. Ele tem um discurso, é o mesmo discurso dentro da empresa, tipo, não é uma coisa de alguém que tá enganando as pessoas lá dentro, não. Tipo, é como se ele realmente acreditasse nisso, né? Ele começa a acreditar que a família dele, é uma família muito foda, que tem que levar para um mundo diferente e que é meio que tipo dominação global através de uma tecnologia, sabe? E o Irving, ele venera a família, a Iga, né, como sagrada, intocável, né? Então tem acho que é no terceiro episódio lá, alguém começa a fazer uma crítica, ele fica puto da vida lá. Não falem dos Igans, alguma coisa assim, uma parada, não lembro muito bem. Só avisando. Deixa eu lembrar aqui também quais são os outros mistérios. Já comentamos do Irving, da bebê da Cobel, o da mulher do Mark também, outro mistério. Qual foi aquela? As cabras. Qual é a parada por trás da empresa, né? Porque é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de farmacêutica. Qual é a parada ali que também ninguém sabe? Isso Como aí o Janúncio pareceu... mesmo falou, a empresa é somente um grande laboratório, é uma fazenda de formigas que estão testando a tecnologia naquelas pessoas na fachada de uma empresa. E outra, ainda tem uma outra observação a ser feita. Aquele bairro que eles vivem
é tudo da empresa. É da empresa, exato. Eu ia tocar esse ponto agora. Até porque o se você final, lembrar, até o Irving coloca, né? Que ele mostra, tipo, o nome das pessoas e tem lá, mora perto da empresa, né? Tudo era muito sempre perto da empresa. isso, É. e outra, e o Piri, né, quando chega lá, que ele fala com o Mark, ele diz, cara, cuidado aqui, porque isso aqui tá cheio de câmera e de microfone, eles estão vigiando a gente o tempo todo. E ele, É. como assim? Aí, isso aqui é tudo lá, aí falou a empresa Lumen, é o nome da Lumon. empresa? É Lumen. Lumen. Não, Lumon. Pronto, ele fala, isso aqui é tudo da Lumen e tal. Então, tem isso, né? É realmente o que o que me parece ali é um grande laboratório parecido muito com um filme que tem de Jim Carrey, que acho que é o Mundo de Andy. Show de Truman. Oi? Show de Show de Truman. Truman. Isso. Me lembra muito aquilo ali, que eles estão realmente passando por esse experimento, como Janúncio, mais uma vez, vou citar Janúncio, uma grande fazenda de formigas, onde ou dentro ou fora da empresa você está sendo vigiado de alguma forma. Em um momento da série, alguém fala, não lembro se é a irmã do Mark ou alguma outra pessoa fala, que a Lumen, ela surgiu um século atrás, não sei quantos séculos atrás, 1800. como uma coisa de cosmético, né? Tipo, de pomada, né? De medicinal, né? Então, tipo, e esse nome Lumen, né? Que é de, tipo, luminoso, luz, né? Tipo, tem todo esse tom de trazer a luz para a humanidade, né? Então, tipo, realmente, eles podem ter começado com um intento e tá querendo... Eu tô apostando, depois desse último episódio, apostando em dominação global. Então, acho que deve ser por esse caminho. Eu analiso mais ou menos por esse viés também. Só que eu consigo fazer algumas comparações com empresas atuais, por exemplo. Você claro. vê tipo uma Google, uma Apple, um Facebook da vida que... Não, o Facebook nem tanto. Mas uma Google, uma Apple que produz todo tipo de coisa. Então você vê de celular a robôs, a carros, sabe? Você vê luvas, vestimentas e por aí vai. Então me pareceu uma crítica relacionada a isso. A essa questão. As empresas que vão, entre aspas, comendo pelas beiradas para tentar dominar tudo. E aí você entra nesse estado que João está falando, que é o da hipervigilância. Porque a sua chefe mora do lado da sua casa e ela sabe tudo que você faz. Então ela tá olhando tudo, tem câmera, tem microfone. Então a gente sabe que hoje em dia, se a gente for tentar, talvez a gente consiga fazer uma comparação, o celular é basicamente isso. A gente viu isso na pandemia. Quem conseguiu, né, ter home office, viu que é chefe perturbando de noite. E a gente vê relato, né? Pessoal cobrando os outros 3 horas da manhã, inclusive diversos processos na justiça com relação a isso. E aí teve que, aqui no Brasil, o STF falar que exigência via WhatsApp é exigência trabalhista, isso deveria computar, por exemplo, banco de horas, né? E por aí vai, né? Então eu consigo fazer essa comparação dessa forma. Esse estado que o João está falando de hipervigilância, que na série é um pouco mais física, a gente consegue fazer um pouco mais virtual aqui na vida real hoje em dia, sabe? Eu fiquei com a impressão que a empresa lá é uma grande... Eu fiquei com essa impressão, né? Uma grande empresa farmacêutica tecnológica e que aquela parada da ruptura é uma parada por fora da empresa, no sentido de ninguém sabe como é que está sendo feito os testes, só sabem que tá rolando a parada, né? Tanto é que existe o grupo de protesto anti-ruptura, né? Lá fora. Mas eu não sei se vocês perceberam, todos os produtos que aparecem ali é tudo da Lumon. Cafeteira, sim, computador, tudo. É tudo produzido por ela. Então você vê cafeteira, casa, carro. Não, os carros não, mas tem várias empresas. As pastas lá de papel, os papéis, os blocos de papel, exatamente, também tinham uma logomarca da empresa. Tá? Inclusive, eles adotam uma estética muito setentista para a tecnologia dos computadores, né? É tudo um monitor de tubo. É uma coisa bem retrô mesmo. Já não só para os computadores, mas para tudo. Os móveis, as mesas, aquele carpete naquele tom esverdeado. Né? Uma curiosidade que aquela... Eu sei que essa parada do carpete esverdeado parece que tem uma parada de propósito nisso aí.
Aham. E que eu saiba, essa tecnologia retrô é toda interna, né? Você tá dizendo dentro Sim. dali Da do Dentro da empresa. experimento. Não, Né? não é não, não é não. Acho que passou uma coisa batida por vocês. Essa parte retrô, ela é em algumas partes da empresa. Quando o pessoal entra Sim, na OID lá, eles estão sim, usando, por exemplo, impressoras 3D para sim. imprimir itens lá. Então, Hum. E tem outro quadros. mistério lá também, que é aquela plaquinha que o cara roubou, né? E outra, Que é uma É, plaquinha que dá a entender que é tipo ensinando umas paradas de combate próximo, de eu vi. combate. Autodefesa nessas paradas. Eu vi. E o bicho ficou todo no desespero pra pegar de volta aquela pecinha e tal. Então, é outro mistério. Essa sala lá da pesquisa lá do OID, acho que é OID, né? Que os caras vão. Que Burton, era Burton? Agora eu esqueci o nome dele. Minha memória é terrível. Que é o namoradinho lá do Irving. O Sim. setor que eles trabalham lá. É altamente tecnológico. Você vê, tem computadores nos fundos que parecem muito banco de dados que isso é utilizado hoje, data centers. Então, é essa questão mais Sim, antiga. quando ele vai procurar pelo Christopher Walken, né? Isso. E aí, quando eles chegam lá na sala que o pessoal tá fazendo a festinha, que ele chega. A primeira vez que os quatro chegam lá, o pessoal tá imprimindo regadores. Estão imprimindo impressora 3D. Você consegue ver lá. Então, são impressoras 3D que são utilizadas hoje em dia. Então você vê assim, Sim. mesmo dentro da Lumon lá, tem uma separação. Me parece que uma área tem mais tecnologia que a outra, inclusive é uma das críticas que alguém faz lá, não lembro se é o Mark ou se é a Helly, que fala, ó, o pessoal aqui é privilegiado, a verba vem todos para eles, a festa é tudo para cá e a gente não recebe nada. Ou quando eles vão nessa empresa aí do que o Burt trabalhar, nessa parte do Burt trabalhar, tem aqueles computadores gigantescos assim, cara, que por aquilo ali, né, é totalmente fora de qualquer coisa da resto da empresa, né? Uhum. Se eles não explicarem nada nisso na segunda temporada, mais pra frente, na minha concepção vai ser só uma questão estética, que nem a Dharma era em Lost, né? Que tipo, a Dharma surge nos anos 70, mas tipo, continuava com a mesma ideia antiga nos anos 2000, né? Tipo, a tecnologia tinha avançado e muitas das coisas da Dharma ainda eram muito antigas. Então, se eles não explicarem depois, para mim vai ser só uma questão estética, porque de fato dá um contraste com o mundo real, né? E aí chama a atenção também da gente quando tá assistindo. Mistério talvez tenha abordado todos, mas tem mais crítica pra gente fazer aí. Se conseguir, Não, vai fazer. Não, eu só acho que é o seguinte: para a segunda temporada, eu fico com o pé atrás quando eles pegam essas séries que fazem sucesso e querem esticar muito, sabe? Então eu tenho medo do que eles possam vir a adaptar ali. Mas o que será que vai acontecer? Porque a Miss Cobell vai querer o emprego dela de volta. Foi um dos motivos dela ir atrás da Halle lá na empresa, no trabalho, lá na festa, né? Pra tentar impedir. Não impediu mais ou menos, tal, mas revelou pro Milt que todo mundo tinha sido. Os internos estavam fora, né? E como é que vai ser isso agora? Entendeu? Já que vão zerar todo mundo, vão rebutar a cabeça de todo mundo. Quando começou a série, eu comecei a assistir a série, eu achava que ia ser, assim, que ia ser uma história desse conflito entre uma pessoa que tem uma vida fora e aí esquece totalmente de não estar lá dentro, e se em algum momento ia se ir para um encaminhamento. Eu não imaginei que eles começassem a tocar em vai mudar, meio que tentar derrubar a empresa, ou tentar mudar as coisas e tentar mexer no lado de fora de uma forma mais macro, né? Quando começou aí eu ver que tem esse plano e tava muito ir para esse caminho, eu disse, então essas séries estão planejando para pelo menos umas 3 ou 4 temporadas, né? Porque não tem como explicar isso tudo numa temporada só, e muito menos acho que numa segunda, né? E agora com o final da temporada a gente vê bem que vai escalonar para um outro ponto, né? E aí, realmente, assim, eu gostei porque fica meio aberto para você saber muito bem o que vai acontecer, mas tem um certo status quo que eu acho que vai voltar. Eles devem retomar para tentar de novo fazer o oposto, eu acho, agora, a parte do pessoal de dentro, de quem tá fora, tentar resolver para salvar quem tá dentro, né? Eu acho como assim, não dá para saber muito bem, assim, especular muito bem o que vai fazer, porque é uma série que aparentemente eles estão tentando ir para uns caminhos mais um pouco previsíveis, né? Que você não possa prever tanto, assim, né? Mas assim, o final me deu vontade de continuar, porque tipo, eu tava meio cansado da série, eu tava pensando em não assistir mais a segunda temporada, mas esse último episódio
me segurou. E aí é a genialidade da coisa, né? Porque é isso que tem que ser feito no último episódio, tem que fazer, né? É assim, as séries da Apple, não sei se vocês estão assistindo, elas têm uma coisa muito particular delas, que elas são temporadas curtas, 8, 9, 10 episódios no máximo, e eles são muito bem produzidos. Às vezes elas são meio lentas, assim, no meio do caminho, mas de repente tem o cliffhanger, né, que você fica meio desconfortável, querendo a continuidade. Eu acredito que essa série não vai ser muito longa. Repito, eu acredito. Eu acredito que ela deva ter 3, 4 temporadas no máximo. Não deva esticar muito mais do que isso, não. Porém, tem uma coisa aí que precisa ser pesado. A segunda temporada deveria ser, né, a visão agora dos externos e os impactos que a vida dos internos tem na vida deles. E aí a terceira temporada seria realmente o fechamento disso tudo. Porém, vamos lá, vou remeter a Luiz, eu tenho medo de esticarem muito por estar fazendo sucesso. Eu tive a mesma impressão que vocês, e inclusive mais próximo com a do Marcelo. No início eu achei que seria uma série focada a uma espécie de crítica trabalhista, assim, com relação ao avanço tecnológico, algo mais voltado a uma comparação do mundo real. Aí, no decorrer da série, eu vi que ela acaba pendendo mais para uma questão fictícia, distópica, digamos assim. Se a gente puder fazer essa comparação dessa forma. O meu receio é o mesmo de vocês dois, inclusive com o que João falou, e Luiz também, deles tentaram esticar demais o negócio e aí acabando fazer o que fizeram com Lost, já que a gente estava comparando com Lost, né? Esticou demais, você não responde mais nada, e aí você abandona o negócio e conclui com qualquer coisa. Sabe? O meu receio é que aconteça algo parecido. Porque, assim, a série, ela, em determinados momentos, elas tem uns episódios que são bem arrastados. Então, você tem muita crítica ali e eles vão passando batido e vira quase que fillers, sabe? Eu acho que o sexto e o sétimo, o oitavo, agora não lembro bem, eu tive essa sensação. E aí o nono me deu um pouco mais de vontade de assistir com o final do oitavo, né? Mas eu tive me animou muito a ideia de Janúncio de que o que eles estão fazendo ali não importa porque não é nada, é só pra terem fotos e vídeos da Halle trabalhando como interna pra vender uma parada feliz pro exterior, pra mostrar que funciona. Eu tenho essa mesma impressão. Eu acho interessante essa visão. Eu também. Só que o meu receio é que isso vá pra assim, fique pra trás na série. Meu receio ser maior, porque ele agora já começa a ter teoria de conspiração, e aí a mulher lá querendo voltar pro emprego dela, e por aí vai, né? Isso aí, essa história de perder a mão no meio do caminho me lembra muito Game of Thrones. Que Game of Thrones, se vocês lembrarem, a primeira temporada é somente política. É uma crítica política absurda. Exato. Depois virou guerrinha e dragão queimando o povo. Ou dragão morrendo. Eu, particularmente, eu não sei, uma coisa que eu estava reparando vendo esses primeiros episódios é que ele me lembrou muito o ritmo da primeira temporada de Mindhunter. Não sei se vocês chegaram a ver já. Que é do David Fincher. Não vi não. É bem legal, é muito boa. Muito bom. Mas é bem, Sim, bem mais acima, Doutora né? Bárbara adora essa série aí. Bem mais acima, Mindhunter no nível, né? Assim, é muito, muito boa. Uhum. Eu acho que a única série que não foi bem na Apple TV foi Fundação. Não sei se é da Apple TV Fundação. Da Apple. É da Apple. Eu não vi as audiências dela, não. Mas... Eu vi, assim, das séries da Apple, foi a única que eu vi a galera que realmente tecendo críticas. Mas também não aí pela qualidade de produção. Aí é uma coisa muito específica, né? Porque a Fundação tem um secto de fãs aí do livro, né? Da trilogia.
e tal, e aí pega outra coisa, né? Mas de fato, assim, a boa parte das coisas que eu ouço falar da Apple TV sempre são muito elogiadas, inclusive os filmes também são muito elogiados, né? E até as séries que não são tão bombásticas como aquela do M. Night Shyamalan, né? O Servant, né? Mesmo assim, quem gosta, Muito boa. quem assiste Muito diz que boa. gosta. Então, Cara, tem uma que se vocês não assistiram, por favor, assistam. Em Defesa de Jacob. Eu não assisti, não. Cara, é maravilhosa. E outra que ela é fechadinha, ela só tem aqueles episódios lá e fechou. Se eu não me engano, são 9 episódios. Acabou os 9 episódios, acabou a série. É maravilhoso. Qual? Depois deixa escrito aí pra gente. Em Defesa de Jacob. E essa We Crashed aqui, vai ter continuação com Jared Leto e Anne Hathaway? Não. Vai fechar nela. O último episódio, por sinal, estreia sexta-feira. Apple TV tá caprichando aí, viu? Tô vendo outro aqui chamado Slow Horses com Gary Oldman. que é de um grupo de policiais, alguma coisa assim do tipo. Então, assim, tá caprichando em Ted Lasso também, assisti, muito bom. Amo Ted Lasso. Mas é pra quem gosta mais de futebol. Mas eu gosto muito. Ganhou muitos Emmys aí de Tem a série Mystic de Quest, né? comédia. Com a série mais nerd, né? Assim, com gamer, né? Mystic Quest, que é uma sériezinha legal também. Ted Lasso Sim. é muito bom. Mystic Quest é fenomenal. Cara, se você gostou de Mystic Quest, eu espero que tenha assistido Community, que tem na Netflix. E por aí vai. Community eu vi não terminei a série, mas eu vi boa parte dos episódios, achei legal também. Mystic Quest é a mesma pegada realmente, né? Assim, bem aquela coisa, comédia. E agora que coisa assim, a Apple TV eu vejo que ela tem um viés de autoralidade muito legal por conta disso. O Mystic Quest é uma série de comédia com questão nerd, game e tal, mas tem uns episódios muito fodas, assim, que não são comédias, faz dramas, assim, são muito bons. Sim. É a Mas mesma diz aí, coisa de Ted Bruno. Lasso, que o Luiz citou ainda há pouco. É comédia, mas se você for ver, é um soft drama. Sim. Diz aí, Bruno, o que é que você notou também de outras críticas que você anotou aí na sua lauda? Eu sempre faço um caderninho aqui, né? Como da última vez. Inclusive aqui na popularidade do IMDB das séries mais populares, em primeiro está Cavaleiro da Lua, em segundo está a Ruptura. Em quarto tá Better Call Saul, em quinto Stranger Things, Cara, é sério, Bridgerton em Cavaleiro da Lua tá em primeiro, bicho. Não, é porque quando estreia novo episódio, aí o pessoal vai votar, vai comentar, aí tem essa alteração, né? Tanto é que Stranger Things nem saiu temporada nova, saiu só o trailer e ele já tá em quinto. Better Call Saul saiu 2 episódios, já tá em quarto. Então, assim, tudo isso vai a gente alterando vê isso aí, aqui. O Ruptura abordou bem isso, né? Tá abordando bem isso. A manipulação da questão, então não importa mais assim, o qualitativo, agora é quantitativo. Quanto mais gente você conseguir mobilizar para aquilo, o seu exército acabou. Não querendo tirar o crédito do IMDB, né? Mas a gente sabe que o fato de Stranger Things estar aí sem nem ter lançado já mostra como é que funciona essa questão, né, da mobilização. É popularidade só, não é se é boa ou ruim. Exato. Claro que depois você só se mantém se for bom, né? Mas... o parâmetro de boa ou ruim é outro canto aqui, entendeu? É avaliações, aqui eu tô vendo só popularidade. Uhum. Avaliações é outra classificação. Pronto, aí as maiores, assim, críticas que eu vi que a série conseguiu fazer, que é o meu receio dela abandonar, porque eu acho que foi o carro-chefe dela, acho que foi e deve permanecer o carro-chefe, mas o documento que ela largue, né? É a questão dessa manipulação que a gente tá falando e a questão trabalhista em si, né? Que como a gente começou a conversa falando da separação da mente, né? De quem tá dentro da empresa e quem tá fora. No primeiro encontro que o Mark tem com a menina lá, que ela faz o questionamento, né? Que ela não entende por que as pessoas optam por isso, por separar a vida pessoal da vida profissional, e aí o Mark responde, né? Ter uma vida paralela, onde a pessoa vive 8 horas em outra vida que você não sabe o que para algumas pessoas esse é o objetivo. É você esquecer
a sua vida medíocre que você tem, a sua vida merda, por questão de depressão, tristeza, não superação das coisas, né? Não atingir os objetivos que você traçou e por aí vai, né? A questão até monetária também, você ser mal remunerado e por aí vai. Às vezes você afoga isso com mais trabalho, né? E a gente vê isso. O excesso de trabalho, às vezes, ela é escolhida pela pessoa que vai trabalhar, mas sem a gente perceber que a gente está escolhendo isso como válvula de escape. E aí, isso que um ponto que eu achei interessantíssimo, que a série coloca, que se a gente não parar para observar bem, passa meio que batido, né? E aí tem uma outra cena também, isso no segundo episódio, né? Que quando o Miltic vai tirar foto da galera, ele faz questão de enfatizar que na hora de tirar foto que ele quer ver gratidão, alegria e felicidade. Abri até aspas aqui, porque isso foi. Porque ele deixou claro que ele quer ver isso. E aí no final da série a gente vê por quê. Com a questão da Halle, né? Porque ele quer mostrar apenas isso. Ele quer mostrar só a gratidão, a alegria e a felicidade. Quando a gente está assistindo no início, a gente não percebe muito bem isso. A gente acha que é só um momento de foto ali e tal. A gente vai vendo esse negócio passando batido em algumas coisas. E desculpa interromper, mas isso me lembrou um vídeo aí que tinha saído um tempo atrás. Acho que não sei se era do Vasco, era do Palmeiras, que eles gravaram com a equipe foi técnica. Foi do Palmeiras, a dancinha lá foi do Palmeiras. E o diretor era meio nessa pegada, né? Tipo, vamos todo mundo alegre, todo mundo feliz, e o pessoal meio com saco cheio, cansado, assim. Tipo, isso é a manipulação dos sentimentos no trabalho, né? Inclusive, tem um episódio que fala sobre isso. Eu vou chegar lá daqui a pouco. E assim, eu vou falando aqui, vocês vão interrompendo, porque senão o Luiz sabe como eu não tenho muita coisa aqui. Se ninguém me interromper, eu vou falando até acabar aqui. Então assim, se vocês quiserem ir falando, desculpa também, Luiz, tá meio que tomando assim a rédea do negócio, mas... Não, vai lá, a gente tá comentando. O meu pragmatismo às vezes faz essas questões, tá? Então, isso que Marcelo falou agora é interessante, porque é um dos pontos que eu anotei aqui também. Junta isso daí, que é a questão da manipulação, e uma das coisas, um dos episódios que a série aborda é tratar o descanso, a sala de descanso e o descanso em si como uma espécie de punição e penitência, sabe? Então, tipo assim, você não pode descansar. Você tem que produzir e trabalhar o tempo todo, que vai com uma das primeiras coisas que João falou aqui, que é a questão do lucro. Se você descansa, na mente desse tipo de comparativismo doentio, se você está descansando 1 minuto, 2 minutos, isso não é produção. Se não é produção, não é lucro. Se não é lucro, você é despesa para a empresa. Sabe? Aí você vai lembrar daquele mais um mantra que a gente ouve o tempo todo. Tempo é dinheiro. Exatamente isso. Uma das questões que eu anotei também, que quando o Irving tá lá caindo de sono, né? Depois ele mesmo se chicoteia, né? Ele fala que local de trabalho não deve ser reaproveitado para repouso. Ele mesmo fala isso. Uhum. Ele cita o manual. Exatamente isso. Isso é no episódio 4. No episódio 4 ele fala exatamente isso. E tem uma das maiores críticas que eu vi também, assim, pesadíssima, que é que a gente, quando a gente tá conversando aqui, principalmente com o João, que ele gosta muito de conversar essas questões também, a gente de vez em quando a gente toca nesse ponto que eu vou falar agora, que é a questão do neoliberalismo meio que assim, deturpado e doentio, né? Uhum. E aí, por exemplo, que ele logo no início da série tem uma abordagem lá que alguém fala, não lembro exatamente quem é agora, que se você quiser qualquer coisa da empresa, basta pedir, que seu pedido vai ser aceito. E aí a Halle, ela fala, então se eu quiser ser demitida é só pedir? Aí alguém responde lá, né, que sim, basta você pedir. E aí a gente vê que mesmo ela pedindo, isso não é aceito, né? E a gente... E outras pessoas que pediram demissão antes dizem que vai demorar semanas para eles responderem. O da Halle rapidamente já tem a resposta, né? Exato. Não. E isso gera uma crítica que é muito neoliberalista, sai falando por aí, que tipo, se você quer as coisas, basta negociar com o patrão, sabe? Então, a gente vê como é que funciona a negociação com o patrão, né? Não, e o desespero da galera pra salvar a Halle do suicídio, se fosse outro funcionário, eu tenho certeza que ele tinha deixado morrer.
Uhum. Mas como era a Eu anotei- filha do dono, eu anotei- aí foi aquele desespero total, eu né? anotei isso também. Aí eu lembro que Rolou a demissão da eu sou Colbert. Betina, tenho 20 anos e já tenho 1 milhão, não sei o quanto, lá na minha conta. Exato. Comecei com R$ 1.000 e depois aquele audiozinho dela que saiu. Sim, o meu pai é o dono da empresa, isso não importa. Eu mereci o salário de R$ 10.000, não sei o que, tal, no início da carreira. Pô, é a mesma coisa. Exato. Esse ponto que o Luiz falou aí do suicídio da Halle, eu achei muito interessante, que tem essa perspectiva que ele estava falando, que é interessante mesmo. E tem uma outra. A preocupação, a gente vê duas preocupações nessa cena. Uma delas é o fato dela ser da família do CEO, o neto do criador e o filho a filha do atual CEO. É uma das preocupações, mas uma outra preocupação que, se a gente não prestar bem atenção, ela passa despercebida, que é quando vão resgatar ela lá, na tentativa de suicídio, o segurança lá, esqueci o nome dele agora, que morre lá, a preocupação dele é em apagar as provas. Apagar as provas, porque isso vai ser utilizado de alguma forma, porque tudo está sendo filmado ali, né? Então ele corre para soltar ela, mas ele corre, assim que ela cai no chão, que o Mark agarra ela, que ele corre para fazer, tirar a corda, pegar a lixeira, esconder, botar tudo no lugarzinho onde estava. Então a gente vê assim, fazendo uma crítica mais... Além disso, teve um detalhe que, não sei se vocês lembram, que maquiaram o pescoço dela para não ficar parecendo o hematoma da tentativa de enforcamento. Exato. Que ela vai lá e apaga, né? Eu fiquei muito desconfiado disso, porque o tempo todo, quando a gente vê em qualquer canto, assim, uma tentativa dessa, assim, em série, filme, fica aquela parada no personagem durante muito tempo, né? E o dela nem, né? Parece que nada aconteceu, tá? Ela apaga o quê, Bruno? A maquiagem, ela fica tirando a maquiagem pra deixar mostrar a marca mesmo. Ela quer mostrar a marca. Aí ela vai no banheiro lá e ela começa a remover a maquiagem. Ela quer tirar a maquiagem pra aparecer a marca lá. E aí como começa a aparecer. Então, isso aí que tu tá falando, que some e tal, é porque ela tá maquiada. Ela volta sempre maquiada. E aí a preocupação que tem, e a gente vai na vida real, a gente faz essa comparação também, é que assim, vocês vê as empresas. Eu tô falando de grandes comparações, tá? Não falando do empresário pequeno, não. Mas quando você vê a preocupação do povo com nota de repúdio e tal, esse negócio, tudo, essas grandes empresas, com bem-estar no trabalho e tal, esse negócio. A preocupação não é com o trabalhador ali, se ele tá bem ou não, porque para a empresa o que importa é se ele vai produzir ou não. É isso que importa, que é o que o João levantou aqui. Mas a preocupação dele é qual o impacto que isso vai ter na reputação da empresa. Por isso que o cara corre lá para tirar cordas, jogar no lixo e botar a lixeira no lugar e remontar a cena. Pelo menos essa é a imagem que eu tenho. Porque a preocupação das grandes comparações com relação a esse negócio é qual o efeito isso vai ter para as vendas e os lucros. Então, a Kobo lá, ela agradece por ela não ter morrido e manda o Mark agradecer, né? É o próprio o Kevin, não? Como é o nome do cara lá? A família do cara lá, esqueci o nome dele agora. Eu anotei aqui, mas o Alzheimer já não deixa. Kier, o próprio Kier, né? Ela manda Mark agradecer o próprio Kier e como assim, a gente vê de costume nas empresas, o que é que a gerente ali faz? Aliás, a gerente, o que é que a superintendente ali faz? Joga a culpa nas costas de quem tá mais embaixo. O bucho de canhão. Quem é o bucho de canhão ali? Seu Mark. Então ela começa a dizer, a culpa é sua. Você não impediu com que ela tentasse se matar. Então a culpa é sua. Isso aconteceu no seu turno. Ela mesma fala isso. Então a culpa não é do procedimento da empresa. A culpa não é da política da empresa. A culpa não é do excesso de trabalho. A culpa nunca é nada disso. A culpa é de quem não impediu. Isso que eu achei pesadíssimo também. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. E no final a empresa descontou da Cobel, né? O board lá, a gerência. Descontou dela porque já chegou num ponto, assim, absurdo, né? Porque ia sobrar, aliás, sobrou pra quem? Pro Mark. Inclusive ele foi castigado depois, né? No outro episódio ele é castigado por conta disso, que ele não impediu que a Halle tentasse se matar. Sobrou pra Cobel porque descobriram, né? Na verdade ela cobriu, né? Ela não tinha contado, né, sobre a tentativa, né, e tal.
Exatamente. E aí, E ela acha que foi o Miltic que entregou, né, as que fotos entregou as lá. fotos. Bom, isso aí, inclusive, é interessante, assim, me lembra muito quando algum amigo ou amiga minha fala, que trabalhou em empresa de call center vem falar que é exatamente essa dinâmica, né? Qualquer coisa que É isso aí. aconteça, a pessoa passar mal, a pessoa tiver uma briga, a pessoa fazer qualquer coisa, vai sobrar nas costas do supervisor da pessoa, que às vezes realmente não tem culpa daquilo ali, né? Não tem controle. Só que a empresa ela quer culpar alguém que não é ela. Porque assim, a gente sabe, a gente entendendo as coisas como a gente entende, todo mundo aqui deduz adulto estudioso, mas que cada um na sua afinidade, mas pela conversa que a gente tem aqui, a gente vê que todo mundo aqui é bem esclarecido. Pelo que como a gente entende o mundo trabalhista, como é que funciona, a preocupação é se isso vai afetar a sua venda futuramente ou não. Não é se a pessoa está passando mal. Então, por exemplo, a gente pega uma questão, um funcionário chega com depressão na empresa e ele tenta se matar. Qual o controle que um supervisor tem disso? Que um gerente tem disso, no caso ali? Nenhum. Não tem controle nenhum. Mas a falta de uma remuneração adequada, um ambiente confortável, esse tipo de coisa, talvez impediria esse negócio, sabe? Então você vê que a maior parte dos Aí, problemas é da política da empresa. aí, Na Bruno, maior, aí me permite agora outro comentário, certo? E essa história da política da empresa, do ambiente mais humanizado, que é a expressão que está se usando muito Exato. agora, né? Que é o quê? Um ambiente mais humanizado, aí bota lá, vai, uma mesa de totó, uma de ping-pong. Marcelo, eu não sei de onde é. Totó aqui no Nordeste é pebolim em algumas outras regiões do país, certo? Então, bota uma mesa disso, bota uma mesinha de ping-pong, aí bota lá um local com uns puffs para a pessoa sentar, relaxar, para fazer descompressão Uhum. e, em compensação, em concomitante, reduz o salário. Ou seja, a gente está te pagando menos, mas a gente está te dando um lugar mais feliz para trabalhar, mais legal para trabalhar. E aí pergunto eu, o que é mais prejudicial para o trabalhador? O que é que vai causar lá o burnout, a sua aversão ao trabalho, seu estresse, sua depressão, tudinho? É você estar recebendo menos, mas numa empresa humanizada, ou você está recebendo mais numa empresa tradicional, que você, saindo da empresa, você pode dar um conforto maior para tua família, para ti. É o paradoxo, né? Aí, exatamente. Aí fica a pergunta: o que é melhor? O que é pior? Eu, sinceramente, não sei dizer, não. Eu também não. Eu confesso que também não. E eu assim, acredito que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Porque, assim, tem gente que consegue ter um controle maior da sua vida com dinheiro na mão. Tem gente que não. Uhum. Tem gente que você dá o dinheiro ali, ela estoura no primeiro dia, sabe? Então é questão de personalidade, educação financeira e emocional e por aí vai, né? Mas, assim, a sua dúvida é a mesma da minha e eu acho que acredito que vai ser a mesma de todo mundo. Você, assim, você ter a resposta para esse tipo de coisa. Eu penso que quem tiver essa resposta tá na frente da maioria das pessoas. Porque o cara tem que ser muito conhecedor de si e dos ambientes em si para ele saber, não, eu quero isso aqui porque isso aqui vai ser melhor e realmente funcionar. Porque às vezes a gente até se auto-engana, né? Mas Na série eles colocaram o dia do wafer, o dia do não sei o que e tal. exatamente isso. E Mas aí, era só quando batia a meta. e uma parada que eu percebi lá, não sei se vocês perceberam, mas aí eu também não consigo fazer uma comparação com os Estados Unidos, mas eu acho que deve ser similar aqui. Eles tratam lá a carga deles de 8 horas como meio turno. Não sei se vocês perceberam isso. E um turno para eles é quem passa o dia inteiro na empresa. De manhã. Não peguei isso, não. Pronto, tem um episódio lá, eu acho que é a Cobalt que fala, não lembro exatamente agora, que ela vai brigar com o Mark, e aí ela fala, você tem um emprego de meio turno aqui. Só que ele passa 8 horas lá. Sabe? Então, o emprego de. Aí quando eles falam também, né? Aí eu não lembro se é no mesmo episódio. Mas
alguém fala lá que tem gente que passa o dia inteiro na empresa, sabe? Aí trabalha dia e noite lá. Eu não sei se eles dormem lá. Não, a série não aborda sobre isso, mas há essa afirmação lá, que o emprego deles é de meio turno e tem gente que passa o dia todo na empresa. Então você vê Até assim, porque quando o Mark bizarro, né? chega, sempre o estacionamento tá lotado e quando ele sai, sempre tá vazio, né? Ele é um dos últimos. Mas eu não aí, sei como é que também Mas não aí também passa, tem a história do horário de entrada e saída, né? Porque eles não saem todos juntos, nem entram todos juntos. tem essa questão também. Mas tem essa cena lá, ela fala que o emprego deles é de meio turno. E aí tem gente que passa o turno lá inteiro, é o dia inteiro lá. Aí por aí vai, é um negócio bizarro. Aí outra questão também, que aí a gente volta para a questão da sala do bem-estar, né? Uma das coisas que me chamou a atenção é que na porta da sala do bem-estar lá, né, tem uma placa, controle as emoções, bem grande assim, inclusive na legenda até a legenda faz questão de mostrar, controle as emoções. E aí uma das coisas que a gente até comentou aqui, e a série foca nisso, é tipo, você controlar as emoções ao ponto de que você seja robótico. E aí, um dos testes lá, que bota uma Halle, acho que é a Halle para fazer, ou é o Mark, agora eu não lembro, é a Halle, eu lembrei agora, que é o mesmerismo lá, que ele vai passando o medidor lá para saber se você está falando a verdade ou não, né? Senhores, eu vou pedir licença, desejar um bom resto de programa para vocês, que eu agora vou ter que sair. Beleza, E João. Beleza. ficamos para a próxima. Abraço a todos. Valeu aí. Beleza. Boa noite, João. Falou. Tchau, tchau. Eu tô quase terminando Beleza. meus pontos aqui. Não sei se vocês estão com sono, não. Mas amanhã é feriado, né? Aqui. Marcelo é Pode daqui terminar. também? Marcelo é. Ah, pronto. Ô, Então, pessoal, vai estar tranquilo. Tô ouvindo. pronto. Então, aí uma outra abordagem que tem com relação a isso, né? Vão fazendo o teste, vão dando. Assim. Dando as falas para as pessoas lá. E um teste deles é controlar as emoções. Então, eles querem que qualquer coisa que eles vão apresentando, você tenha a mesma emoção. E isso é para, assim, aparentemente, anular a questão de raiva, tristeza, felicidade, ansiedade e por aí vai, né? Para você ser mais Aí você tem que se convencer do que você tá falando, do que você tá Exato. lendo ali, você não tá falando da boca pra fora, né? Você Exato. fica tão cansado e torturado por aquilo ali que você se convence que o que você está falando é verdade. É bem, realmente, como o Luiz falou, 1984, né? O cara botar. Você tá vendo 5 dedos ou 4, né? E aí, exatamente isso. Uhum. É isso aí. Exato mesmo. Até você E se aí? convencer da parada. Nem que seja pelo cansaço, né? Tanto que é interessante a cena, tanto que o Miltic, ele fala, tipo, a pessoa fala e faz. Não, vamos de novo, aí não tá ainda. Uhum. Não tá convencendo ainda, não tá parecendo real, de verdade. Você tem que acreditar mesmo. Isso é muito doido. É isso aí. E aí um ponto que eu achei interessante também, pra gente sair um pouco, mudar um pouco de rumo aqui, é quando tá a assessora lá da Lumon dando entrevista. Não sei se vocês perceberam a tática de entrevista dela, que é a mesma que a gente vê aqui atualmente no Brasil hoje e no mundo. Tô falando do Brasil que é o que a gente mais conhece, mas a gente vê no mundo. Que o repórter começa a perguntar das incoerências lá da empresa, que tem uma funcionária que engravida lá, né? Tem uma interna que engravida e tal, e a empresa começa a ocultar esses negócios. E Quando isso que eu não lembro? na reportagem lá, que o cara tá fazendo com a assessora da Lumon lá, que é, como é o nome dela? Ah, na televisão. Que é Isso, aquela na que televisão. depois vai atrás da Da Kobo. da É a da Natalie. Kogo. Isso, Entendi. exato. Isso, a Natalie, isso mesmo, a Natalie. Quando ela tá dando entrevista, a tática é a que a gente vê hoje, assim, no dia a dia, que alguém lhe faz uma pergunta, você começa a problematizar um termo ali, que não é o cerne da pergunta, e você fica debatendo aquilo ali. Por exemplo, aí eu anotei aqui, né? Quando o repórter faz a pergunta lá da interna que engravida, e até então é suposição, ela pede o nome da pessoa, sabe? E aí o cara não sabe dizer o nome, fala, não sei o nome, foi uma pessoa, funcionária de vocês, aí ela começa a dizer que é mentira, porque ele não sabe o nome.
ela não fala se é mentira ou se é verdade pelo acontecimento em si. Aí ela começa, o cara falar interno, não lembro o termo agora que ele usa agora, exatamente o termo. E aí ela começa a problematizar o termo que ele usa. Ela fala, não, você está errado, esse termo que você está usando não é o que a gente usa. Aí ele tenta trocar o termo. E aí ela fala, esse termo é pejorativo. Então você vê que ela consegue desvirtuar o debate em cima do problema, que era sobre a gravidez de uma interna e a manipulação lá dos negócios tudo. Ela consegue desvirtuar, levantando um outro problema, sabe? Isso é o que a gente vê no Brasil hoje. Isso é. O pessoal fala muito de fake news, mas isso é o processo de desinformação, né? Exato. E o processo de desinformação ele é, às vezes, muito mais prejudicial, às vezes, do que o fake news, porque é exatamente isso. Você tira do palco da opinião pública um debate para jogar um debate vazio. Exatamente. E que não vai render nada e você vai conseguir escapar, né? Infelizmente. Exato. É a cortina de fumaça, né? Infelizmente é o que rola. Exatamente. Então eu acho que é basicamente isso. Algumas outras anotações que eu fiz aqui é mais simples, tem mais 3, que é uma que a gente já acabou pincelando por cima, que é a questão do livro de autoajuda, que eu até botei aqui, momento autoajuda, né? Que é um negócio extremamente, assim, posso dizer, banal, entre aspas, mas que no decorrer da série eu achei pertinente, que são as frases que alguém fala lá quando tá lendo o livro, acho que é o Mark. E aí eu separei aqui 5 frases que ele lê. Que é: uma sociedade com operários pestilentos não floresce. Ou seja, uma sociedade com o trabalhador doente, ela não cresce. Sabe? Que é do livro de autoajuda lá. A economia tem que girar, né? Exatamente. Uma boa pessoa segue as regras. Uma extraordinária segue a si mesmo. Eu não gosto de autoajuda, tá? Tô botando isso aqui só porque é pertinente a problemática da série. É porque autoajuda, assim, no geral, muita coisa que é falada é óbvia. Exatamente. Mas que pessoas que estão na merda às vezes não conseguem enxergar aquilo ali, né? Uhum. E tem o floreio geral ali de algumas palavras ali na questão da autoajuda. Inclusive a série ela aponta uma coisa que de fato acontece na vida real, e aí é interessante, a gente já falou sobre a questão da religiosidade dentro da questão corporativa, ele aponta a religiosidade dentro da autoajuda, né? E tipo, os caras que estão no último episódio mesmo, quando tem a reunião lá, que o cara até vai tipo, apresentar o filho, aí vai dar um trecho do livro e as pessoas dão, nossa, isso mudou minha vida. É a religiosidade. A mulher lá mudou de nome de novo. Uma vez já. Ela falou, agora eu vou ter que mudar de nome de novo. Tipo, a religiosidade, né, esse lado, tipo, negativo, digamos assim, da religiosidade dentro da autoajuda também, né, tipo, e aí isso é curioso, né, porque isso aí, a ajuda, ela ajudou, de fato, os internos, né, de alguma forma, né, tipo, isso é muito interessante. Eu achei isso interessante também, porque quando a gente vê exatamente esse ponto que você está falando, porque assim, na mente de uma pessoa mais instruída, ou mais assim, como eu posso dizer, psicologicamente não abalada, digamos, estou tentando procurar termos sinônimos aqui, mas minha memória esses dias não está muito boa, não. E aí, assim, Mas já tá com um senso crítico maior, né? Porque eles são os internos mesmo, eles não têm um senso crítico, eles foram construídos, né? Desde que surgiram a adorar aquelas palavras lá do Kier, e eles não pensam outra coisa, não duvidam, né? Então, quando vem outra coisa, qualquer outra coisa que coloca em xeque, por mais simples e besta que seja, assim, eles entendem, né? Eles aceitam. Assim, para eles é revolucionário, né? Exato. Devido à infantilidade da mente. E um dos episódios lá, aquela mulher que estava falando da remoção do chip lá, né, intervenção e tal, que aqui diz que colocou o chip no Mark, ela fala disso, né? Ela fala, seu interno tem só 2 anos, é uma criança ainda. Uhum. Ela que, inclusive, na primeira entrevista lá, quando a Hel está levantando da mesa, se você reparar, inclusive a galera regride tanto, entre aspas, assim, que não lembra nem se estudou, que série fazia, que formação tem, é irrelevante para a empresa. Exato. Do jeito que o cara entra lá. Ele quer você vazio, só operando os botões. Pronto. Exatamente. Aí, é de novo aquela questão de que eu acredito que o que eles estão fazendo ali, pelo menos a galera daquele setor do marketing, não estão fazendo nada.
É isso aí. Então, Entendeu? os pontos que eu anotei, basicamente esse. Se a gente tiver mais alguma coisa para debater, a gente já debate a minha listinha aqui, meu modus operandi O checklist chegou ao fim. já. Checklist chegou ao já- fim. Não, eu tô satisfeito demais. Eu acho que a gente já debateu tudo, os mistérios a gente já deixou em aberto. Gostei muito dessa interpretação de Janus que eles não estão fazendo nada, é apenas para gravar e filmar as coisas e usar como um produto depois, mas eu acabei de perceber aí por essa lembrança de Bruno de uma denúncia de uma outra interna lá. Então, assim, tem outros setores também que a gente nem viu Sim. ainda. Tem o setor da É. cabra, né? Que até Isso. depois ele aparece com um ovo e a Halle brinca, né? Que eu já sei o que as cabras faziam, elas põem ovos. Põem É. ovos, né? Pois Tipo, é, ainda tem o mapa lá do Pit, que ainda tem muitas partes misteriosas que ninguém explorou, né? Então, é a assim, ilha de Lost, hein? exatamente. Então, assim, tem outros internos em outros setores, talvez nem naquele labirinto deles ali, em outro canto, porque a empresa é muito grande, né? E provavelmente tem outros setores, outras sedes da Só Lumon falta. em outros A gente lugares. tá falando tanto de Lost, né? Né? Só falta aparecer a galera do outro lado da ilha, né? Alguém do setor do outro lado da empresa Os que também outros. está se rebelando e que vai Fazer a encontrar com revolução. turma. É. Inclusive, é uma coisa que a gente passou por cima, né? Acabando citando, mas assim, que eu acho que não é uma grande relevância para a série, mas acho interessante, é a questão de como a desinformação dentro da empresa na relação dos dois grupos que a gente conheceu, né? E, tipo, para um grupo, o outro tinha invadido eles, tinha matado todo mundo no passado, né? E para o outro contar a história inversa, né? Com quadros diferentes, inclusive, né? Tipo, para criar uma desinformação para eles não se gostarem e não interagirem. Exato. Eu achei isso muito interessante. No final, o amor quebrou essas barreiras, né? Um amor sincero. Já dizia Christopher Nolan, né? O amor muda o mundo. Exatamente. Isso que Marcelo tá falando aí é muito interessante mesmo, que você vê como é que funciona a manipulação da mente através da demonização de alguns grupos, né? Os grupos se odiavam e eles nem sabiam por quê. Os grupos nem se conheciam. E aí tem a cena lá que um deles fala que imaginava o pessoal da Macrodados como marsupiais, né? Com bolsas ali e tal. Um negócio assim, ideias extremamente absurdas que eles aceitavam. Né? Isso que é interessante. E é isso que a gente vê na vida real. E olha só, os dois que se apaixonaram eram os mais velhos dos dois setores, né? Que coisa. Eram os mais antigos ali. Um seguia as regras como se fosse uma bíblia, o outro acreditava também muito nessas histórias, porque lembra que no outro setor da galera que fabrica os quadros, etc., eles acreditavam muito nessas histórias, né? E no setor do que a gente acompanha, é só o Dylan que era mais o cara das teorias da conspiração, né? Uhum. Suspeitava de tudo era dominação. Né? E aí ele acaba acertando algumas coisas. O Irving seguia muito as regras, o manual, mas ele não acreditava muito nessas histórias, né? Ele era mais curioso, apesar de tudo, mas o amor das foi cenas que que eu quebrou achei tudo. assim, interessante e engraçado ao mesmo tempo foi quando ele fala, vamos explodir a empresa. Né? Porque o cara que era mais pragmático, mais defendia lá, que ele fica puto lá porque o outro foi demitido, né? Que aí ele provavelmente acredito que ele se sentiu no risco de não vê-lo mais. Aí que o Mark perguntou, e aí, o que a gente vai fazer? Ele, vamos explodir a empresa. Eu tava rindo sozinho, velho. E o Dylan, que foi o primeiro que viu o filho dele lá, né, no exterior, ele se sacrificou pelos outros, né? Não, eu já vi. Agora vocês têm que fazer o trabalho de vocês lá fora. Eu vou ficar aqui, ativar a parada, né? E vocês que se virem lá fora. E contem para pessoas próximas o que aconteceu aqui. É curioso que essa missão, né, de você encontrar pessoas que você confiam e contar o que aconteceu. E aí, assim, é interessante porque o Mark, ele tem, mas ele passa boa parte da série meio que se distanciando da irmã, né? E ele não quer, tipo, tá muito vivendo a vida dela com o filho e tal. E aí ela é a pessoa de confiança dele de fato, né? Quando o outro surge. A Helen, ela quando desperta, ela, tipo, não tem ninguém que ela vá confiar porque todo mundo é envolvido na merda toda, né? E o outro, ele não tem ninguém, ele só tem um cachorro. Exatamente. Mas ele podia escrever alguma coisa, mas não, ele foi atrás do amor dele. Quando chegou lá, o cara já tinha outro. Que inclusive foi um dos pedidos
não sei se foi o Mark que falou, se foi a Heller, ó, quando sair aqui, não vão ficar procurando coisa de vocês, não. Vão tentar avisar o máximo de pessoas possíveis. E aí ele foi fazer justamente o quê? Procurar coisa dele. Foi só o Mark, então, que informou alguém que pode fazer alguma coisa, né? Formou pra irmã dele que já tava Mas a desconfiada, Heller, né? ela fala lá no púlpito, né? Aliás, no púlpito, não, no palco. Ela fala no palco. Né? Mas aí a empresa pode Manipular. manipular. Dizer que ela tava doente e tal. O da irmã do Mark é porque também a irmã do Mark teve ali a side quest ali dela ter conhecido uma grávida que é a esposa do senador, que usa o chip, né? Aparentemente usa o chip e aí dentro de casa ela é uma pessoa e fora ela é Usou outra. só para ter o filho. Pra ter Não, mas pode ter. Não, porque assim, ela não reconhece. Aí eu não sei em que momento ela estava usando o chip, porque a irmã do Mark entra no chalé dela, conversa com ela, aí depois ela não reconhece mais ela tá totalmente diferente. Então. É porque ela usou o chip para não passar pelo processo do parto. Né? Então aquela pessoa que estava no chalé, dentro da casa, era o interno. É a interna. Tanto é que o nome que ela dá à criança quando Isso, eu ia falar isso agora. Quando ela encontra com a irmã... É o William. O Janúcio caiu, acho. Eu pensei que tinha sido eu. É porque a interna ia dar um nome, mas a externa dá outro nome. Isso, a interna diz que o menino ia se chamar William. E aí a externa dá um outro nome agora que eu não lembro. E aí a externa não lembra. Mas eu achava parecendo que eles já ela fica achando a mulher uma escrota. Ela fica achando a mulher uma escrota, achando que não queria falar com ela. Exato, mas na verdade depois ela não conhecia. Assim, o que eu fiquei achando que era o inverso, porque eu fiquei, na minha cabeça, eu pensei logo, digo, cara, isso é o marido dela, usa um chip pra ela ser uma pessoa simpática, agradável, como uma mulher de senador tem que ser fora da casa, assim. E aquela lá dentro era a verdadeira mulher que não queria nem ter filho, eu acho, provavelmente. Enfim. Mas agora pensem o impacto disso no geral. Imagina o exército dos Estados Unidos usando a ruptura para soldados, onde os internos vão pra guerra. Sim, os internos não têm os traumas, não, a gente sabe que eles têm, né? Teoricamente não teria, mas agora a gente sabe que influencia de alguma forma. Não, mas eu acho a propaganda seria lute pelo seu país e não sofra as consequências disso, né? Você não vai ter eu acho traumas. que o ponto que o Marcelo tá querendo levantar é o seguinte: você coloca o interno para ir pro combate. Quando o cara for voltar para casa, desliga ele que ele vai voltar como externo e não vai lembrar de nada. Não é isso, Marcelo? Você poderia fazer isso até com o criminoso, né? Pega uma galera numa prisão, apaga a mente da galera, a galera não lembra mais o que fez e pronto. É uma possibilidade também. Da gente bem consegue Black Mirror teorizar... mesmo, Black Mirror total. A tecnologia que pode ser usada para muitas histórias. Exato. Inclusive, se eles quiserem, eles podem começar a próxima temporada explorando outros personagens que estão usando a mesma parada, talvez já em uma aplicação fora da Luma, em outra parada do governo, e pouco a pouco ir trazendo os personagens que a gente conhece. Ou até mesmo um time skip onde já está oficializado pelo governo a ruptura, né? E aí tem essa galera que passou pelo processo e que sabe os danos da coisa, né? A temporada vai começar com a gente vendo como é que tá o Desmond dentro da cabine. Assim. Da escotilha. Da escotilha. Então vai ter flashbacks. Vai ter o time skip, mas a gente vai ver o flashbacks dos personagens durante esse... Enfim, tem muita coisa aí. Pra mim é uma das melhores séries do ano. Eu vim dar uma olhada aqui, que Bruno me deixou na curiosidade, e João Leão. As séries que o pessoal mais gosta é do IMDb por votação, né? Em primeiro lugar é Breaking Bad, em segundo lugar Game of Thrones, terceiro lugar Família Soprano, em quarto lugar Ataque dos Titãs, em quinto lugar The Office. É basicamente isso. Aí o top 10 tem mais coisas aqui, mas o top 5 de votação assim, média de nota maior de 9 de todos os episódios da série, são essas 5 aqui. Top 5 do IMDb. Porque a gente comentou naquela hora é o ranking de popularidade atualmente, né? Esse aqui é o ranking de nota no geral. Mas esse da nota é a média, né? É a média do IMDb baseado na votação do pessoal nos episódios. É porque eu tô perguntando porque tem alguns rankings que é por quantidade, né? Daí no caso seria popularidade. Eu tô viajando aqui. Foi mal.
Já costurei as E- coisas. E é isso, é isso. Então agradecer a presença aí de João Leão, Janúncio, Marcelo e Bruno Brunet em mais um podcast aí com filosofia de Bruno Brunet. Valeu pela parte que me toca aí como filósofo. E Marcelo fazia tempo que não participava, o retorno triunfante de Marcelo Soares. Ó, então estamos aí. Quem quiser me seguir aí, tem nas minhas redes sociais aí, mais um Marcelo. E no Areva, né? Ele tá em ato de produção, digamos assim. Saiu um podcast em fevereiro, a gente tá com um podcast gravado, mas ainda não foram editados para sair, mas quem sabe logo logo sai. E Janúncio, termine de assistir, porque vale a pena, bicho. Vale, Vou vale, terminar, vale tá mesmo. faltando bem pouquinho pra concluir. Acho que 2 a 3 episódios só. Vale Eu a peguei pena isso de no embalo verdade. de ontem, velho. Tava agoniado tentando, achando que não ia Não, dar se tempo. Terminei hoje. Se eu tivesse começado mais cedo, um pouquinho, é porque eu já acabou tendo algumas coisas para resolver. E aí meio que atrapalhou, né? Algumas coisas do evento. Aí meio que não deu. Cara, e eu que comecei a assistir a série, já tinha alguns episódios saído, né? E eu comecei a assistir a série, eu sabia, só tinha visto o trailer na Apple TV, não tinha visto quantos episódios ser, né, até onde ia. Aí chegou acho que um quinto ou no sexto episódio, sei lá. Aí terminou assim, eu disse, cara, acabou a série, não sei o que. Depois que eu fui ver, ainda tem mais uns 2 ou 3. Sabe? Eu já tava achando que já tinha terminado de qualquer jeito, assim. Eu gosto de pegar assim no embalo, embora às vezes não Só tenha tempo, né? Mas porque fica fresquinho na mente pra fazer nada eu dessa. fazer uma pergunta nada a ver para vocês. Só fui eu que teve a impressão que o Marco é a cara do Fernando Collor de Mello. Cara, Nossa, não. Nem reparei, não. lembro da cara do Depois procure Passou, ver né? Fernando Collor quando ele era presidente e o Marco. Parece demais, boy. Eu vou ver aqui agora. Agora, tem um Acho que é negócio só que a acho que a questão do gente cabelo. Tem um negócio que acho que a gente não chegou a falar. Eu não lembro se foi citado esse nome nesse podcast. Eu acho que não pode terminar. Essa série é produzida por Stiller. Sim, Ah, ele é o diretor de 6 episódios. Então, é o diretor de É, episódio, né? Tipo, o cara que fazia comédia de piada pastelão. Verdade. Pois Ele é. foi diretor de Altíssima 6 dos qualidade. 9. Pois é, excelente. A gente não comentou mesmo, Marcelo. Bem lembrado. Bem lembrado. Mas Ele pelo depois menos que ele fez comentamos no final. Ele depois que ele fez as aventuras de Milton, né? Milton, eu não lembro como é o nome daquele filme que é ele protagonizando, em que ele Mr. Meat, as aventuras de Mr. Meat, um negócio assim. A gente um comentou negócio antes assim. que o próprio ator do Mark, né, o Adam Scott, trabalha com o Ben Stiller lá. Foi por isso que o Ben Stiller trouxe ele pra cá. Pois é, então depois daquele filme ele começou a mudar a carreira, né? A ser mais Vida diretor Secreta de também, né? Walter Mitty, Walter Mitty, isso, Walter Mitty. Eu assisti 2013. esse filme no cinema, inclusive. E aí ele começou a fazer mais direção e fazer outras histórias, né? E aí realmente ele foi pra uma carreira e agora mostra, né? Que tá realmente num outro caminho, um caminho bem legal, por sinal. Pois é, então agradecer a presença aí dos amigos, a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Falou.